Começando mais um Digestivo Podcast. Muito prazer, eu sou o Paulo Lucas e já vou pedindo para você aí para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal para que a plataforma entenda que o programa é importante e pode expandir cada vez mais nas plataformas digitais e aqui dentro do YouTube. Obrigado pela tua companhia de antemão e sempre lembrando também para ativar o sininho, né? Para informar, além de se inscrever, ativa o sininho aí para que você tenha o nosso programa sempre, né, ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 2h30 da tarde aqui no YouTube. Então, o nosso programa tem sempre o patrocínio de Pousada Atlantic Stay Home, Espaço Laser, Mercado Central do Indianópolis, também nossos apoiadores Ferragem Arte Decor, Ótica Detalhe, CDL Tramandaí Imbé, e Jonas Rosa, corretor de imóveis, nossos parceiros aqui no nosso Digestivo Podcast. Antes de apresentar a nossa convidada, eu apresento a nossa voz oculta. Vera Garcia, tudo bem? Como vai? Achei que ela ia só ficar na cabeça. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes aí, a nossa convidada também. Daqui a pouco eu vou apresentar ela. Então, olha só, acesse o canal.a.com.br, lá tem informações para vocês. O Digestivo Podcast também está no Instagram, né, e no Facebook. Você pode dar uma visitada também nas nossas plataformas digitais do Digestivo Podcast e o canal.a, que é o nosso site, com informações. E o Digestivo é assim, o Digestivo são assuntos, é leveza, é conversa, é reflexão. Digestivo Podcast, assuntos que digerimos, conversas que alimentam ideias. E hoje, lembrando sempre que é mais um programa que a gente está fortalecendo aqui no nosso Digestivo, que é para que você acredite, né? Porque região forte começa com mentalidade forte. Isso é muito importante. É por isso que a gente traz pessoas aqui que elevam o nosso programa e elevam, né, as informações para chegar até você aí com informações que contribuem e que realmente as pessoas daqui saem daqui e trabalham aqui para o mundo. Nosso caso aqui da nossa convidada de hoje, desse novo episódio, Vozes do Litoral. O episódio Comunicação e Marketing versus Redes Sociais. E uma surpresa, que eu não sei qual é a surpresa. O rádio e redes sociais e a comunicação. Chamada, olha só, todo mundo tem algo a dizer, né, gente? Todo mundo tem algo a dizer, mas quem ainda sabe ouvir? Numa época em que qualquer pessoa pode ter um microfone na mão e uma opinião nas redes sociais, o que acontece com a credibilidade, a responsabilidade, a essência da comunicação? O rádio ainda será esse espaço? Eu vou poder responder junto com a nossa amiga aqui, que está junto com a gente. As redes sociais, que é o caso dela, aproximam as pessoas ou criaram uma ilusão de comunicação? O que você acha sobre isso? Nesse episódio Vozes do Litoral, recebemos Jaqueline Prestes para uma conversa profunda sobre bastidores da comunicação, o peso das palavras, a responsabilidade de informar e o papel do comunicador em uma sociedade que fala cada vez mais e escuta cada vez menos. Jaqueline Prestes, da Impulso Digital, e vai trazer uma novidade para eles. Eu acho que é essa a novidade que ela está se expandindo para Serra Gaúcha. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Digestivo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim, como eu falei antes, né, nos bastidores, o Digestivo já me sinto em casa. Pois é, né? Legal. Todo programa aqui, quase todo programa eu cito teu nome, sabia? Olha só. Né, Vera? E eu assistindo a gente né? sempre cita aqui, quer dizer, não digo todos, mas sempre tem algum que cai o teu assunto e a gente já joga aqui, procura Impulso Digital, conversa com ela. Mas que legal, prazer em ter a tua presença novamente aqui no Digestivo, né? E assunto que está em alta, né? Esse assunto que está em alta. Me diz uma coisa, a comunicação e marketing versus redes sociais, né? Me diz aí, o que tu acha sobre isso? Então, primeiro que andam juntos os dois, né? Sim. Antes nós tínhamos somente a rádio em si, né? Era o auge. E hoje a rede social, ela tem a comunicação também, às vezes não tão positivas, né? Infelizmente, hoje a gente tem a questão das pessoas falarem muito sem pensar, né? É o comentar, é o digitar
sem pensar antes. Então, muitas vezes a gente comunica algo que não era exatamente aquilo que deveria ser comunicado, né? Hoje a gente escuta muito pouco na rede social, quer dizer, a gente pensa muito pouco antes de escrever, né? E já a rádio é a voz que comunica, né? Rádio... Mas, Paulo, deixa eu te contar uma coisa. Para quem tá nos acompanhando hoje no Digestivo, nós temos um cartaz, certo? E do lado do cartaz do Digestivo, temos uma surpresa, o banner, né? Uma surpresa, é verdade. É teu novo negócio que tu vai pra... Não. A nossa surpresa de hoje é porque nós vamos inverter os papéis hoje. Porque esse assunto não tem como não entrevistar o melhor comunicador da região. Então, hoje o nosso entrevistado não é a Jaqueline. Hoje o nosso entrevistado é o Paulo Lucas. Vocês armaram? Isso aí, tá tudo armado nos bastidores. Vera Garcia. Hoje a Jaqueline não vai dar entrevista, pra ti que tá aí, continua assistindo, porque Mas será que eu vou saber responder? Vai, com certeza. Então, bateu nervoso, né? Então, hoje nós vamos inverter o papel. Hoje o nosso entrevistado é o Paulo eu tô com Lucas. Pergunta pra ti aqui. Pois nós vamos inverter, porque eu também tô com perguntas pra ti aqui. Tá tudo programado. Porque não tem como nós não falarmos da comunicação sem entrevistar Paulo Lucas. Então, hoje, eu te convido a permanecer... Sabia disso, Guilherme, também, não? Sabia também? Porra! Eu te convido, você que tá assistindo, então, a permanecer com a gente, porque esse episódio vai ser muito especial. Que eu fiquei nervoso agora. Muito especial. E, com toda certeza, não tem como nós não falarmos, né, do Paulo Lucas, iniciando com... Poxa. Conta um pouquinho pra nós, então, sobre ti. Eu acho que não tem como modo melhor de iniciar, né? Se não falar quem é o Paulo Lucas. Resume pra nós um pouquinho da tua história. Só de rádio? Conta um pouquinho quem é o Paulo Lucas, pra quem não conhece. Eu te falei de trabalho antes do intervalo. Antes da gente começar, eu falei de propaganda. Coincidência, né? É que assim, ó, eu comecei com propaganda. Minha vida foi propaganda, né? Eu sou da área da propaganda e marketing, né? Essa é a minha... E comecei muito cedo. Eu entrei numa agência de propaganda, eu tinha 14 anos de idade, nem sabia o que era propaganda. Entrei como office boy na época, né? E em um ano eu fui promovido. Eu tinha 3 setores para atuar, né? Departamento de mídia, que eu era muito ligado, eu levava... Na época não tinha internet, né? Então tinha que levar o texto para o locutor gravar nas rádios, na TV, alguma coisa. Eu tinha que levar texto, papel, simplesmente... datilografado, digitado, já tinha um computador lá e tal, digitava, e eu levava para as rádios, Bandeirantes, enfim, Rádio Gaúcha, enfim, foi assim que eu comecei. Então, por isso que eu me identifiquei com a mídia, departamento de mídia dentro de uma agência. E aí, ao invés de ir para o atendimento, eu acabei indo para a mídia. Só que na mídia eu também ia nos clientes, entendeu? Então eu tinha esse acesso de atendimento. A facilidade de comunicar, então. E aí, como mídia ali, eu fui. Aí só que veio o quartel. Mas antes de vir o quartel, eu já tinha saído dessa agência de propaganda. E uma outra agência de um atendimento, do Eduardo Soeiro, Catálise era o nome da agência, ele me contratou para trabalhar de mídia com ele. E dali nós crescemos juntos, só que ali, como era uma agência pequena, era eu, ele, uma pessoa que fazia o financeiro e também era secretária, aí dali em diante, eu fui fazer atendimento também. Sim. Eu comecei a atender clientes e tal, em Porto Alegre, isso tudo em Porto Alegre, né? E daí veio o quartel, tive que servir e tal, quando eu voltei... foi quando eu voltei que o Eduardo montou a agência. Montou a agência. Aí trabalhei de 86 ali, 87... Até, fui contratado, na época eu fui contratado por outras agências, assim, que me tiraram da Catálise, que já vinham há um tempo, fui convidado tanto para a MPM na época, era uma maior agência em Porto Alegre, e a Módulo, e aí eu acabei optando para ir para Módulo, né? E depois, ali na Módulo que a RBS me encontrou, porque aqui, naquela época, porque aí vai entrar o rádio que vou te falar. Nos anos 90, ali próximo dos anos 90, final de 89, até então ali, desculpa. É emoção, gente. Ali eu fui visado pela RBS Rádios, porque eu criava as promoções para os meus clientes e contratava a rádio que era ideal para fazer aquela promoção. Eu fiz muita promoção com a Rádio Farroupilha na época. Era marketing puro. O Gugu Strike, que era o Zambiase de manhã, tinha a Rádio Cidade,
Atlântida, por exemplo, o Alexandre Fetter, eu conheço desde essa época, desde 87, quando ele gravava os comerciais para a agência que eu trabalhava, e depois fui me encontrar com ele lá no rádio, de novo. Aí, em 1990, a RBS me tirou de agência e me contratou para ser o contato comercial, né, da Rádio Cidade. Né? E aí eu fui para a Rádio Cidade. Eu já tinha essa vontade de trabalhar com rádio, sempre gostei de rádio, sempre, desde ouvinte. Aí imagina, eu ouvinte da Rádio Cidade, vou trabalhar na Rádio Cidade. Imagina, Pô, alegria. Eu comecei na Rádio Cidade, eu tinha 22 anos. Mas tu é natural daqui? Eu sou de do Porto litoral? Alegre. Não, sou porto-alegrense. E como que tu chegou aqui? Foi um período lá daí Vou passar por cima da Bandeirantes, mas eu trabalhei na TV Bandeirantes nesse período antes de vir para cá. Em 93 eu cheguei de férias, voltei de férias para trabalhar finalzinho do ano, e quando eu cheguei lá na RBS Rádios, o meu diretor de marketing lá diz, tu pode ir para Tramandaí? Eu digo, Tramandaí? O que tem em Tramandaí? Aí diz, não, é Atlântida. Eu digo, Atlântida? Existia uma guerra mesmo interna, assim, cidade e Atlântida. Competição. Eu disse, para Atlântida, cara. Aí ele, não, é que tá acontecendo uma mudança e tal, precisamos de alguém, tu é o cara que tá para assumir já a gerência aí. Eu tava 22 para 23 anos, eu fui o mais novo gerente da RBS Rádio. Aí com 22 para 23, eu vim para assumir eu vim aqui só para quebrar o galho, de janeiro e fevereiro. Mas eu gostei daqui. E aí, só que tinha umas metas muito altas para baixa temporada. E eu aceitei, topei e tal. E aí era o Renato Sirotsky, que na época o diretor, mas super, melhor diretor, um dos melhores, ele, Sérgio Cunha. Enfim, teve vários, mas o Renato era um cara pra frente, foi ele que inventou o Planeta Atlântida. Aliás, eu tenho uma história do Planeta Atlântida, então já vou contar aqui. O Planeta Atlântida era primeiro para ser feito dentro do camping Tramandaí. A gente chegou a trazer o Renato Sirotsky aqui. O Rapac era o prefeito na época, sabia disso, que nós sentei com o Rapac, com o Renato. Na época tinha mais o Eugênio, né? O Eugênio, que ele hoje é o cara que também é o que é o que mantém o planeta, e ele é o dono do Embarcadeiro lá, para quem não conhece, quem conhece em Porto Alegre, lá no Mauá, no Cais Mauá, ele é dele da DC7. E essa minha ligação com a DC7 já era também da Rádio Cidade, que a DC7 trazia os super shows na época dos anos 90, 91, né? Vários shows, Tears for Fears, e na época era muito pop rock internacional, né? Bom, aí voltando para cá, eu cheguei em Tramandaí, acabei gostando, fui ficando. E aí tentaram me levar de volta para Porto Alegre, fiquei lá um período, aí voltei para a Jovem Pan em 97, saí da Jovem Pan, montei um sistema de sonorização na beira da praia do Imbé. Quer dizer, eu não tinha saído, eu saí porque um cara, o Paulinho, né? Paulinho não vai gostar, que tu tá fazendo dois trabalhos e tal. Eu disse, tudo bem, eu vou para lá então. Aí eu fui para a beira da praia. Quando terminou o verão ali, a RBS me chamou de volta para assumir a Atlântida de volta. Que é a Atlântida Beira-Mar, tô falando aqui de Tramandaí, 104.7. E aí eu mudei a Atlântida, que era no centro, hoje tem a loja ali do Getúlio, que é do Mar Esportes, em cima era a rádio ali, era tudo ali, o estúdio, tudo. Aí nós levamos aqui onde é Toronto, ali onde é Espaço Laser, né, o nome daquele prédio, na esquina da Emancipação. Antes era um prédio pequeno, do sogro, do Anderson Hofmeister. Foi o Anderson Hofmeister que me direcionou pra gente botar a rádio ali, Atlântida. E, enfim, mas só que chegou no final, nos anos 99, acabei indo para a RBS sucursal de Novo Hamburgo. Aí lá a Transamérica me achou, fiz o horário da Transamérica. Aí eu já estava de locutor. E comercial. E na RBS não podia vender e ser locutor. Então eu era comercial. Mas quando eu saí da RBS, quando eu voltei em 98, aí eu pude ser. Aí eles entenderam. Eu era o único também departamento comercial que podia entrar no ar aqui na Atlântida. Então foi assim. E daí 99 para sucursal, depois Transamérica, eu falei. Mas aí, 2002, fui parar na sucursal da RBS TV em Camaquã, que é aquela história que eu estava te contando. Aí lá eu vi o mercado publicitário, muito em alta e tal. Aí lá eu montei a Ponto A Marketing e Propaganda. Que a Vera, sem a gente se conhecer na época, também prestou serviço para Ponto A.
Olha. Sem eu saber de Vera, nada, né? Todo mundo trabalha para ele. Conexões, né? A gente nem se dá conta muitas vezes, mas que a Vera tinha uma empresa de RH, né? Ela é Aham. diretora na empresa de RH. E a gente precisava de profissionais lá que precisavam ser mais capacitados e tal. E essa empresa, como é que era o nome da empresa, Vera? Da Performance era não? Snelling. Era a top tinham muitos profissionais, é tipo hoje aquele na internet, que é tipo Facebook, mas não é, como é o de empresários, o LinkedIn. O nosso auxiliar. O LinkedIn era tipo o LinkedIn, sabe? Aham. A empresa da Vera. Os profissionais Show. estavam tudo ali. Então, Ela só fazia a distribuição. ela e a só, divulgação. eu preciso de um cara. Ela chamava. Contrataram dele. E aí fiquei lá por alguns anos, mas aí bateu a saudade do litoral. Em 2007 eu retornei. E dessa época que eu conheci o Paulo, eu conheci a voz do Paulo. E isso é um ponto que é interessante falar. O que mudou efetivamente daquela época para agora em relação a tu estar com a voz ainda No ar? no ar. Qual a diferença? Como é que tu vê a evolução daquela época para essa, assim? Naquela época o meu espaço era curto, né? Na locução. Então o meu trabalho maior era na venda mesmo, era na criação. Era mais criar do que... E aí eu criava os produtos, conteúdos e vendia. E hoje a rádio já está pronta, né? Todos os Mais conteúdos. Então o meu trabalho é direto ao ouvinte, né? O que eu tenho que fazer hoje na Itaramã é direto ao ouvinte. Diferente do que eu faço aqui como apresentador no Digestivo. Que aí aqui eu empresto o meu conhecimento, não a minha voz, mas junto com o convidado. Com o Né? teu É convidado. diferente aqui do rádio, né? Mas que não deixa de comunicar, né? Em momento algum, porque é exatamente o que a gente falou lá no início, né? Esse tema de nós ter a comunicação como voz, né? Que é o teu ramo, e o meu que é rede social, né? Então a comunicação, ela anda junto, né? Hoje tu não tem como ter uma rádio sem ter o marketing por trás, né? Mas a tua voz tá à frente... Né, do negócio. E nesse período aí, eu cheguei a pensar, muita gente pergunta, por que tu não monta uma agência de propaganda? Mas eu sentia que a agência de propaganda já estava perdendo espaço, ainda mais no litoral. Sim. Como é que tu vai cobrar de um cliente um custo fixo, que é o FII que a gente chama, Sim. isso e aquilo e tal? Hoje... Explodiu. Hoje tu explodiu com esse trabalho, porque para mim, o teu trabalho como... social media, ele, para mim, está ligado diretamente à publicidade, ao publicitário. Sim. Porque, conversando contigo aqui, teve umas vezes eu te fiz umas perguntas que estavam ligados à minha área quando eu trabalhava na propaganda, né? Quando eu trabalhava com os clientes, era a mesma coisa, só que naquela época eu precisava de um produtor de vídeo, produtor de áudio, precisava de um produtor impresso, precisava de várias coisas que hoje tu faz sozinho. Tu falou aquela hora, sozinho. hoje tu faz no teu celular, entendeu? Então, é isso. Hoje uma diferença... Mas tu consegue notar isso, que anda junto, né? Anda junto. Não tem como dizer que não, né? Anda junto. Total. Claro que hoje a gente percebe, assim, até tá em alta, né, o assunto. Comentei com a Vera até sobre isso. O como as pessoas estão sendo tão banais nas redes sociais, assim, em questão de comentários. Elas usam as palavras ao invés de trazer algo positivo, como a gente falou, né? Que nem na rádio tu vem, traz uma notícia boa, claro que sempre... ou talvez apareça uma notícia ruim ou não, né? Mas tu tem a tua forma de conduzir aquilo ali. Agora, na rede social, se eu posto algo bom, eu tenho que estar pronto para receber a crítica também. Para receber os comentários ruins, que talvez vai viralizar, né? Como tudo viraliza. E acaba virando o que tá virando hoje a nossa rede social, né? Que é a comunicação, mas é de uma forma errada. Eu penso assim, né? Porque, infelizmente, as pessoas estão usando da comunicação na rede social pra sim virar meme, como a gente fala, né? É meme, eu vou viralizar, mas na verdade as pessoas estão esquecendo qual é o real motivo. Mas o que é a comunicação de fato, né? Mas para isso aí eu tenho um remédio, sabe? Eu acho assim, ó, primeiro não desistir da tua linha de trabalho. Primeira coisa, é não desistir dessa linha de trabalho que tu tem. Mantém, porque as agências de propaganda hoje tiveram que se adequar também.
Né? Eu tenho um palestrante que eu gosto muito foi meu professor, era ele que queria eu para o atendimento na Scala. E eu fui cedido, eu fui convencido pelo Paulo Melo, para te dizer quem são esses dois. Paulo Melo, ele é hoje o atendimento das lojas Colombo dentro da Scala. Ele é diretor da Scala. Na época ele era diretor só de mídia. Então houve uma fusão aí, quem conhece a propaganda sabe essa fusão lá nos anos 90, onde o Paulo Melo assumiu como diretor da Scala. Então o mercado publicitário sabe o que eu estou falando. E o Dado Schneider, que era diretor de atendimento na época. Hoje ele é um dos maiores palestrantes que fala sobre geração Y, Z e X. As palestras deles, ele é especialista nisso. E o Eduardo, o Dado, há 20 anos atrás, ele já dizia, ó, lá adiante a geração X vai ser chefe da geração Y. Essas coisas, uma coisa que as pessoas têm que entender, essas gerações têm que entender, que eles estão se mudando, se remodelando, entendeu? Mas as empresas elas só se adequam. Elas mantêm as mesmas, planejamento estratégico, missão, valor, isso as empresas todas se mantêm, né? Tanto que nós temos empresas cinquentenárias, centenária, né? São grandes empresas no nosso estado e no Brasil, mas elas mantêm elas só vão se adequando. Então é isso que eu quero dizer. Hoje as agências de propaganda elas começaram a entender. O rádio tem rádios que ainda não. Posso dizer, tem rádios que ainda não se adequaram a esse novo processo que está chegando aí, entendeu? E vai chegar cada vez mais. É a mudança, né, do ouvinte. O ouvinte vai estar mudando, tu nunca vai manter aquele mesmo... vamos supor aqui, dar um exemplo, que as rádios têm a grande mania ainda, né, de manter o tradicionalismo a partir das 5, 6 horas da manhã até as 7. Isso, eu só acredito que esse segmento aí, ele vai passar para um outro horário. Ainda não sei qual, entendeu? Mas eu acho que tem rádios no Brasil, a gente tem exemplos de outras rádios, eu não vou estar dando o nome de outras rádios, porque eu vou falar da minha aqui, do que eu trabalho. Mas tem rádios no Brasil que já a partir das 6 da manhã é Luan Santana, Henrique e Juliano já tocando. O que são isso? São os pop, são as músicas pop. Acabou aquela coisa do rádio ser lento de manhã porque o pessoal está acordando. Não. Tem gente que acorda já com o astral em cima. A Vera é uma. Né? A Vera se adequou. A Vera tá nós somos dessa mesma geração, eu e a Vera. Mas a Vera se adequou pelo gosto dela. E ela acorda com o Armandinho, né? 5h30 da manhã, tocando a 1000, né? Então, mas tem gente que prefere, bota lá uma música do Roberto Carlos de manhã para eu acordar. Mais calma. Isso acabando. Essa geração, tá ouvindo o rádio, mas o rádio tá para ela já tá... E o rádio não está interessado em manter um programa só por causa daquelas pessoas ali. Não, ele está pensando no macro, ele tem que pensar no todo, entendeu? Não adianta, se a partir das 6 da manhã ou 7 já tem uma audiência, já tem que botar o que o pessoal quer ouvir. Eu acho que ainda vai voltar mais ainda a rádio, misturando mais a programação musical. Tipo... Bem eclético, né? É eclético, sabe? Como a Itaramã tá. A Itaramã tá mais ou menos tá nesse caminho aí, entendeu? De música internacional, pop rock, mas de manhã mantém o sertanejo ali, das 7 às 8 da manhã, né? Mas aquele sertanejo ali, ele já tá abrindo espaço, porque os artistas que também se adequaram, o Jean e Giovanni já gravaram a música da antiga, Mil Corações, com a Ana Castela. Quem é a Ana Castela? Quantos anos tem a Ana Castela? 23 anos, acho, no máximo. Isso. Entendeu? Então, se o Jean e Giovanni enxergaram isso para poder ganhar dinheiro de novo, serem procurados para ter shows, o que eles pegaram? Jogaram a isca. Pegaram a Ana Castela. E a Ana Castela tá faturando pra caramba essa menina, porque ela tá gravando com todo mundo. Já gravou até com o Roberto Carlos. Né? Então, aí tu já tem uma ideia. Mas é mais ou menos esse o caminho. Então, a adequação de mercado. As pessoas têm que se adequar. Todos os negócios têm que se adequar. As empresas que vendem pneus, que vendem garrafa de água, não, elas não têm que se adequar. Isso aqui é água. Elas têm que comunicar para quem elas querem, entendeu? Eu acho que água é um produto geral. Sim. Então, tem que criar uma campanha que seja geral. Por isso que eu sempre cuido com meus clientes no rádio.
Não adianta tu botar 5 vezes o comercial por dia se a comunicação não tá dando o recado. Na verdade, o Paulo Lucas em si, pelo pouco que eu conheço já assim de ti, tu não vai só anunciar. Não. Tu vai até ele, tu quer conhecer, tu quer ver o negócio. E tu tá comunicando no off também, não só no microfone, né? Não, eu tô sempre perguntando como é que tá aí, tá vendendo. Não, tá legal, tem que mudar. Hoje é um caso, aquele comercial que eu te mostrei ali, né? Eu montei, a gente criou um jingle com a produtora. E hoje eu tava já. Aí tem a campanha Dia dos Namorados. Aí o que eu fiz? Mas isso eu fiz, ó, gente. Essa aqui eu vou dizer, essa aqui é real. É real mesmo. A voz, que ao invés de ser do locutor, eu peguei do próprio cliente. Quem é que me deu essa dica? Através de ti, dos vídeos. Então, essa tua ideia de vídeo, de ser a Cris Sfer, né? A Cris lá da Crifa, de tu botar o teu cliente na frente da câmera, eu fiz isso na voz. Então tá aqui, eu tenho até um comercial. Como tu disse agora. Botar. Então eu apelidei ele de Gordinho Chefe. Ele é gordinho mesmo, ele é chefe de cozinha, e eu que dei o nome, ele é o chefe da cozinha dele. É o Gordinho Chefe, é um personagem. Mas a cozinha do Maurício é o nome da empresa. Ele é Maurício. A cozinha do Maurício é a empresa dele, o nome da empresa. E aí eu coloquei, porque ele gostava da minha voz, eu digo, não, cara, vamos botar tua voz nesse negócio. De lá pra cá. Na verdade, tu tá. Na rede social a gente falou muito já sobre isso aqui, né? Que é a humanização, né? Colocar o meu cliente, dar a cara dele no negócio dele. Sim. E tu tá fazendo de uma outra forma, mas está humanizando mantendo o também, rádio. né? Eu sou muito fiel ao rádio. Fazendo com a voz. Eu gosto daqui, o programa aqui eu tô trabalhando, batalhando, a gente tá atrás, a Vera, a gente trazendo produtos, né, legais. A gente acha que vai conquistar mais uma novidade aí em breve, né, além da tua, que tá nos auxiliando volta e meia aqui, mas eu acho que eu não vou contar aqui porque a Vera acho que nem gosta, porque a gente contar o que realmente é, mas é mais um integrante, isso que eu posso dizer. E pode ser que se torne um integrante móvel, onde a gente vai poder aqui mostrar matérias, entendeu? Dentro do programa semanal aqui, que é o Digestivo. Além de comunicar ao vivo, comunica também na rua. Na rua. Indo direto com as matérias. As pessoas. Tipo, não é um jornal, mas fazendo a entrevista. Não, mas são matérias muito legais, interessantes. Não é qualquer matéria, sabe? Não é... enfim, vai ser diferente, vai ser legal, vai ter um espaço. É aquilo que a gente vai aprendendo aos poucos. O que é isso aí que a gente está fazendo com o Digestivo Podcast? Se adequando ao que tá acontecendo. Podcast é esse aqui, é esse modelo que a gente sempre tem. Trabalha, mas a gente vai. É igual um casamento, né? Não pode deixar cair na rotina. Mas voltando então hoje com o nosso entrevistado, vamos voltar a falar um pouquinho do Paulo Lucas, de situações que te lembram um pouquinho lá atrás da rádio. Eu tenho certeza que as pessoas também têm essa curiosidade. Tu viveu algo por trás do microfone, assim, uma história que tu lembra e te marca muito? Algo que te marcou durante essa tua trajetória como comunicação na rádio. Que tu lembra dessa história, de algo assim que não tem como não falar quando fala da tua trajetória? O rádio já devia estar em 1990 ali. Ele já devia estar na TV também. Porque tem uma história lá que a gente fez, foi com a Rádio Cidade. A gente fez o Natal da Cidade. Que ligava o nome Rádio Cidade com o Natal, né? Então era Natal da Cidade. E na época as gravadoras é que detinham os artistas, né? Elas eram muito fortes, né? E a gente conseguiu na época comigo, não me lembro quem é que foi comigo, né? A gente foi na unidade móvel. Foi um comunicador do horário, né? O comunicador lá. Eu fui vestido de Papai Noel. A gente fez toda uma história de arrecadação de brinquedos. Imagina isso em Porto Alegre. Imagina. E a Rádio Cidade estava liderança em audiência. Tipo a Itaramã aqui. E fomos lá para 24 de outubro. Olha o lugar que a gente escolheu. Uma rádio popular dentro de um lugar chique. Mas deu tudo certo. As pessoas foram lá e aí eu não sabia, mas o pessoal, parceiros, patrocinadores, levaram uns 2 ônibus, assim, acho que era, quando chegaram crianças de bairro, de vila. Aí Papai Noel, né? Tu não imagina o que eles pediam, as coisas que eles pediam. Aquilo ali fez eu chorar, sair dali mal, mas as crianças saíram bem, todas elas comeram, a gente fez na época uma mesa farta naquele lugar lá,
e muitos brinquedos para as crianças. Essa foi uma parte assim, ó, que todo mundo se abraçou da rádio, foi muito legal, foi uma coisa muito legal. E outra coisa que aí no mercado publicitário, que era muito legal, naquela época as rádios participavam também dos prêmios, nos encontros, aquele a cada 2 anos da propaganda, que era das agências de propaganda, mas a gente abria um espaço na época que os veículos entravam com algum case, né? E um dos cases que eu tinha pela Rádio Cidade era ter o patrocínio do programa na época de flashback, músicas do passado, ele se chamava Amnésia. E eu vendi para o Caco, da Casa Rara, meu amigo até hoje. A gente se encontra nos grupos de atendimento, que a gente participa quase o ano inteiro, mas é assim, a cada 2 meses, 3. Até tem um encontro agora, mas eu não vou poder ir, porque eu e a Vera temos um outro compromisso no mesmo dia. E eu vendi para ele que ele tinha conta, o cliente Guaraná Cerebral Flora da Índia. Então, Amnésia, oferecimento Guaraná Cerebral Flora da Índia. Então, esse case, ele foi para o Salão da Propaganda. Foi. Mas aí se tornou meu gerente, depois saiu da Atlântida, se tornou meu gerente na Rádio Cidade, ganhou, porque ele na Atlântida ele botou em 5 segundos a Voz do Brasil. Oferecimento Buticão. Aí, pô, aquele foi top, né? Foi top, pô, patrocinar a Voz do Brasil, cara. O cara patrocinou a Voz do Brasil, ele ganhou naquele ano. Que legal. Não me lembro que ano foi aquilo, 90, 91, 92, não me lembro que ano foi aquilo. Mas, então, esses cases de rádio iam para o Salão da Propaganda, né? Eu não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não... Quando eu tava com a Ponto A, eu levei alguns produtos lá, eu inscrevi, né? Porque tem que pagar, né? Sim. Eu inscrevi algumas coisas, algumas peças, né, que eu tinha, mas não ganhei, não cheguei perto, porque tinha muita agência pequena também participando, e com uns trabalhos bem legais lá, mas fui lá, botei minha cara a tapa. Aí no momento a gente escutando assim, né, tem a parte do sentimental, né, mas tem também a parte, como tu citou vários nomes aqui, né, os amigos que são até hoje, que te acompanham, que conhecem a Voz, como a Vera falou, né? Eu conheci a Voz, né? Hoje o programa é Voz do Litoral, né? E eu te pergunto algo assim, mais profundo ainda, em relação a tua história em si, né? Hoje a gente vê, infelizmente, né? A parte, assim, da solidão. Muitas pessoas, né? Tem esse quadro mais triste, mais depressivo. Muitas vezes enfrentam, né, momentos difíceis. Acontece muito ainda hoje, e eu acredito que a comunicação é uma forma de nós ajudarmos essas pessoas, não somente na rede social. Mas tu entende, assim, que as pessoas... a rádio faz com que elas não se sintam solitárias? Faz. Eu tenho, olha... Por isso que eu digo... Eu tô nesse horário da manhã na Itaramã, olha, vamos botar lá, desde 2009... Eu tô na Itaramã, mas eu entrei nesse horário, eu acho que final de 2009, mais ou menos. Não durou, em 6 meses, houveram umas mudanças e ninguém queria o horário da manhã. Locutor, eles queriam o horário da tarde, para eles era o horário da audiência, era o horário da tarde e tal. E aí eu construí esse horário. Então eu construí no final de 2009, depois eu tive uma passagem em 2017, eu saí e fui para Jovem Pan, e era o Jornal da Manhã que eu apresentava na Jovem Pan. Na Jovem Pan News já, né? 2017, 18, na metade de 2019, aí na época o Cecim, que era o dono, ainda da rádio, né? Ele que respondia. Hoje é outra pessoa que responde. E o Cecim me chamou em 2019. E para o mesmo horário, que era o horário esse da manhã. Então eu tô nesse horário de novo desde 2019. Então já se vão... Na verdade, tu inicia o dia da pessoa, né? Então, se a pessoa tá... hoje meu dia não vai ser legal. Liga lá na rádio, Paulo Lucas animado. Pronto, acabou. 7 horas, meu horário é... Tá na mão, 7 horas. Já anima. Então, a importância de tu estar também, né, com essa mesma disposição, esse mesmo padrão de animação. E algumas mensagens também, que é legal, mas a mensagem, tem comunicador que quase todo horário, assim eu não. Eu gosto de mandar mensagens ali onde o pessoal já tá acordando, 7 horas da manhã, aliás, 8 horas na abertura do outro programa. Mas depois em diante já dá para criar um devocional com o Paulo Lucas. Né? Já é uma outra situação, entendeu?
Mas que isso tu dá tá legal, pessoal. Tu dá um up, na verdade, no dia, começando assim, né? Eu fiquei, mais uma que eu me lembrei, dentro disso que nós estamos falando, foi quando eu comecei a olhar melhor pro programa do Arlindo Sassi, o Love Songs. Muita gente se lembra desse programa romântico, né? E aí eu comecei ali eu não ganhei case com esse não ganhei prêmio, mas foi um case também. Eu fechei com a Ortobon, né? Uma campanha que fui eu que criei, não foi nem a agência, fui eu que criei. Durma bem com Ortobon e acorde bem com Ortobon. Então era um comercial ali meia-noite, 1h da manhã, quando encerrava o programa do Arlindo Sassi, e às 6 da manhã o Andrezinho entrava às 6 da manhã, bom dia você, com Ortobon, acordou bem? Primeira coisa que eu tinha que falar acordou bem, né? Então, mas o cliente, ele foi no horário, a gente fez uma recepção para ele no final de tarde, início de noite, coquetel, sabe, tipo, e ele ficou, e a gente ficou conversando, e tinha ali uma bebida, né, a RBS sempre, quando era esse tipo de fora do horário, mas era trabalho fora do horário, mas era uma espumante pro cliente, um vinho e tal, né, a gente fazia isso aí. E foi ficando um pouquinho, era 10 horas antes das 10 da noite, chegou o Arlindo Sassi. Eles ficaram impressionados vendo quem era o Arlindo. O cliente, ele era fã, o cliente era fã do Arlindo, do programa. E aí o Arlindo convidou eles para entrar, para assistir a abertura do programa. Nossa, foi... Marcante. Então isso marca, sabe? Porque as pessoas, eles gostavam, porque o locutor naquela época era muito mais aclamado, digamos assim, muito mais procurado, era um the best do que hoje. Hoje entrou... Hoje não é tanto, hoje não... Tem um respeito, tem aquela companhia, mas hoje não te param mais na rua. Tu que é o Arlindo Sassi. Não, isso não. Mas na época, o locutor era famoso. Sim. Locutor de grandes locutores, né? Eram famosos. Mas as pessoas gostam de saber do horóscopo, né? Isso aí é uma coisa antiga do rádio, né? Que a gente optou por também no rádio manter aqui na Itaramã, manter o horóscopo, né? Paulo, os nossos apoiadores. Mas eu que tenho que fazer, né? Essa parte eu deixo para ele. É verdade, tem os patrocinadores. Deixa eu falar aqui, ô Guilherme, tu não me avisa, Guilherme, também? Pô, vamos lá, Guilherme, patrocínio, sempre aqui o Digestivo Podcast com patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home. Olha, fica na Avenida Atlântica, tá aqui o endereço, tá aqui para você, ó. O melhor lugar para você estar com a sua família, com os amigos, se reunir no final de semana com a sua namorada, com a sua esposa, fugir dos filhos um pouquinho e curtir um final de semana em Tramandaí, vai para a Pousada Atlântica Stay Home. Espaço Laser, chega de pelos e irritações na pele, tá aqui, ó, tá aqui com o contato, maior rede de depilação a laser do mundo em Tramandaí. Mercado Central do bairro Indianópolis, todos os dias tem ofertas especiais no Mercado Central do bairro Indianópolis, está aqui o endereço também, você pode aproveitar, que de segunda a domingo tem oferta, olha, sexta, eu sempre falo aqui, hein, sexta-feira tem oferta da carne lá, maravilhoso, né, sexta e sábado você vai encontrar carne para o seu churrasco, enfim, todos os produtos que você procura encontra no Mercado Central do Indianópolis. Voltando, deixa eu passar um aviso. Domingo eu estive em Cidreira, na Associação Comercial de Cidreira. E lá teve um evento, primeiro seminário sobre essência feminina, que foi... estava com a NUMEC, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Cidreira. Um evento bárbaro, primeiro seminário, né? Então tivemos várias palestras, assim, importantíssimas para a mulher, desde menopausa, a transformação, autoconhecimento, reflexão sobre corpo, mente, autoestima. Houve participação de psicóloga falando sobre se tu é quem? Tu é um personagem ou quem tu é? Tu é exatamente o que tu nasceu para ser ou tu criou um personagem para estar hoje de pé? Muito profunda essa reflexão, foi muito bacana mesmo, assim. Teve a palestra de uma fisioterapeuta falando para mulheres de 40 a mais, também muito interessante.
falando sobre a violência feminina, com depoimentos assim impressionantes. Eu fiquei muito assim sensibilizada com a ação de Cidreira hoje, viu, Paulo? Uhum. A gente conversou, a Vera comentou muito isso. Assim, eu vi atuantes, não só na questão... As mulheres engajadas lá, né? Muito engajadas, elas têm 66 nucleadas hoje. Imagina. Me chamou a atenção porque Tramandaí e Imbé temos 27. Olha só. E então, Cidreira é um menor dado, do que Tramandaí e Imbé juntas. É um dado bem surpreendente, assim. Mas esse painel que também foi feito sobre violência... Ele trouxe a questão da legislação estadual e da legislação municipal muito atuante em Cidreira. Assim, então, de parabéns, sabe? Fiquei... Era isso, queria não deixar passar assim em branco, porque foi uma participação muito Acho que é legal intensa. Também trazer esse núcleo para vir aqui no programa. Sim. Incentivas daqui, né? A estarem mais ainda. Vamos trazer, fazer Fantástico. Uma troca de informação legal, bater esse papo aí. É verdade. Mulheres aguerridas, assim, de regaçar a manga e pôr a mão na massa. Muito bom. Legal. Mais uma pergunta agora, voltando para nós, né? Depois de falar sobre horóscopo e falar sobre os patrocinadores e apoiadores. Uma pergunta que fica, assim, sobre essa questão da credibilidade ainda é o maior patrimônio de um comunicador? Ah, sim. Sim, comunicador é. Tem empresas que... Mas depende muito do gestor. Né? Não o gestor, o próprio empresário, dono da rádio, porque quem tem rádio há muitos anos, ele sabe da importância do comunicador. Mas a gestão, às vezes tem aquilo que a gente falou no outro programa aqui, às vezes o gestor ele atrapalha um pouco, porque existe um problema dentro da comunicação que é o ego. Às vezes o ego é maior do que... Então, às vezes, o cara que está por trás do microfone, não atrás do microfone, mas que está por trás dos bastidores, trabalhando na área comercial, na gestão da empresa, às vezes ele quer holofote, entendeu? Ou não, e às vezes é apenas ranço mesmo, ou é ele que quer aplicar o sistema dele, que às vezes é diferente da comunicação, do rádio em si. Eu sempre digo que bom seria se todo o pessoal que trabalha em rádio tivesse passado um pouquinho na propaganda, estudado mercadologia, o mercado mercadológico, estudado estatística, estudado outras, buscando sempre essas mudanças que estão acontecendo no mercado, tanto no varejo quanto industrial, nos segmentos que são anunciantes. Sabe, o pessoal do rádio, a TV está fazendo isso. Tem rádios no Brasil que estão fazendo isso, usando o rádio e a web, né? Eu tenho um exemplo clássico aí, que é a Jovem Pan. Essa aí, Jovem Pan News, é precursora. Desde 2017 ali, eu me lembro, quando eu comecei lá na Jovem Pan, o Viga, que é repórter do Rio de Janeiro, ele já fazia com o celular dele as transmissões. Hoje já é um cameraman que acompanha ele. Né? E a tecnologia também mudou muito. Avançou, hoje né? Muitos repórteres estão com equipamentos assim pequenos, práticos, fáceis de manusear, e eles fazendo a matéria sem precisar um cameraman, sem precisar toda aquela parafernália, uma caminhonete para carregar. Uma não, equipe, vai no carro dela, na bolsa dele ali, do repórter, entende? Sim. Então essas coisas que vão se adequando e tal. Eu acho que o rádio tem a tendência a ser visto também. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu de manhã cedo, eu gosto de assistir a Rádio Gaúcha, não ouço a Rádio Gaúcha no rádio. Né? Por quê? Porque eu peguei a mania aqui por nosso programa aqui, o Digestivo Podcast. Então tem veículos de comunicação que estão informando no YouTube já ao vivo ao mesmo tempo com rádio. Isso é uma tendência que eu acho que vai, entendeu? Avançar, eu acho. Mas tem rádios aí que estão devagar nisso aí, estão bem devagar nesse sentido. E como a Vera falou sobre credibilidade, né? Hoje, quando nós vamos abrir na rede social, vou falar da minha parte, assim. Quando a gente vai na rede social e a gente quer saber se realmente aquela informação, e roda muito informação falsa, né? Ou então notícia, ou então até negócios, né? O que tem hoje em todos os nichos de propaganda
fake, né? Perfis fakes, né? E aí, aonde eu queria saber de ti, assim, hoje se eu tenho uma propaganda e eu tenho a desconfiança que aquilo ali não tá me passando 100% de credibilidade, eu investigo, eu pesquiso e tudo mais. Mas daí na comunicação na rádio, como que eu vou ter certeza que aquela notícia que tá sendo transmitida, por exemplo, é verídica? É verídica. No caso, notícia, né? Tu tá Isso, falando. Não produto sendo vendido do cliente, né? Porque assim, a notícia, por exemplo, nós temos eu vou falar pela Itaramã, nós temos uma jornalista que faz parte inclusive do CDL Mulher, Tramandaí-Imbé, que ela tem a empresa dela de comunicação, mas a comunicação, o trabalho dela que ela faz é cursos de dicção, oratória, desinibição, essas coisas, né? Que é a Rafaela Daros. Né? Então a Rafa, ela é jornalista, veio de Caxias, trabalhou lá nas grandes rádios de Caxias, no jornalismo, e hoje ela faz as notícias, ela que grava, inclusive é ela que grava, ela que monta e entrega para o PEC, o PEC bota no meu horário, por exemplo, nas horas cheias, a notícia é gravada, né? Como muitas rádios fazem, né? A própria Rádio Gaúcha faz algumas matérias que são gravadas, no caso a Rafaela. Então, eu sempre digo, se tu evita, tem informações que na rede social que vamos botar lá 2017 para cá, isso virou uma guerra, politizaram muito. Então é tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, eles jogam fake news, tem. Aí, poxa, quantas coisas aconteceram. Hoje em dia, por exemplo, o que eu ia falar, quantas coisas aconteceram de fake news pelas redes sociais, grupo de WhatsApp. Hoje, por exemplo, tem empresas que mandam, você pode acertar uma conta, por exemplo, Corsan, ICE, muitas vezes vem pelo WhatsApp. Eu já não abro mais, porque os golpes, né, que acontecem. Então as pessoas têm que estar muito antenadas a isso, sabe? Procure, se receber uma informação no WhatsApp, liga tem que investigar. Vem cá, ou Corsan, ou CE, ou empresa tal, está acontecendo isso, vocês estão fazendo tal coisa? Porque teve agora recentemente aí, mesmo sem internet, aconteceu em Tramandaí, fiscalização batendo nas portas das casas aí, conseguiram roupa fingindo da prefeitura, cobrando alguma coisa. Acho que aconteceu algum caso aqui em Tramandaí. Mas teve até agora dos corretores de imóveis, né? Foi um assunto assim gigantesco, né? Do aluguéis de verão, né? Isso, olha quantos corretores agora... Não os que estavam realmente cometendo, mas tiveram que, como tu disse, né, se atualizar na forma de comunicação e transmitir isso, né? Olha, tu precisa averiguar a documentação, tudo certo. É que antes, por exemplo, assim, esse caso dos corretores, antigamente o cara ligava, ele via no Google ali, conseguia ver no Google, não tinha ainda o site daquela empresa, ou sei lá. A Vera tem um exemplo que aconteceu esse verão. Um casal comprou, né, uma casa, alugou uma casa no Natal, no Ano Novo, não me lembro, foram parar na pousada. Imagina. Chegaram aqui, era golpe. Uma pessoa da polícia. E era uma pessoa da polícia. Polícia. Era da polícia, ela entrou no golpe. Então, que loucura, hein? Eu também, essa semana eu vi também um outro caso, um policial também, aposentado. Ele perdeu 20 mil reais, foi comprar em Capão da Caneira, aqui de Tramandaí, daqui da cidade, do litoral. Foi chamar lá em Capão. Em Capão, tá? No meio do caminho, quando ele chegou a moto, vamos lá que eu vou te transferir o dinheiro. Quando ele entrou no banco, o cara ficou para trás. E ligou para ele, tu faz o seguinte, deposita tanto nessa conta que... enfim... Uma coisa assim. E o cara foi lá e depositou naquela conta. Aquela conta era falsa. O dono da moto, que estava no nome da mulher dele, a mulher dele junto, faziam parte do golpe. Ou seja, uma quadrilha. Né? E aí o outro que estava com dinheiro estava longe. Você imagina? 20 mil. O que aconteceu? 10 mil para o casal, que ficou com a moto, e 10 mil para o estelionatário que ligou. Que pediu para... Então, as pessoas têm que estar antenadas. Hoje tem muito modelos de golpes, né? E o rádio, ele traz essa credibilidade, né? O rádio, a empresa X que trabalha com determinado no Instagram, no Facebook, as pessoas... Eu desconfio, tem empresas, quando eu vou lá, olho, tem pouquinho seguidor, tem
Eu já vou por aí, Sim. né? Não tem muita procura, pô, o troço é meio complicado. Eu, por exemplo, assim, ó, Shopee, a Shopee lançou. O Brasil, ele é campeão de falcatrua. O Brasil é o país que mais tem golpe. Uhum. Então, a Shopee lá foi criada, né? Os coreanos lá e tal, Shopee, produto comprado e tal. Pois o que as empresas aqui no Brasil fizeram? Começaram a comprar da Shopee e montar o seu atacado. E aí? Tu sabe se isso é real? Tu vai deixar de comprar na Shopee para comprar num atacado do Gustavo? Porque é mais barato. Porque é mais barato, é o mesmo produto Tem gente comprando. Sim. E aí é que às vezes E aí deixa de lado a credibilidade para ir pelo valor e aí acaba se enrolando. Sempre né? é isso, sempre é isso. Aqueles golpes que aconteceu como é na saidinha, aquela do banco, aquela da Caixa Econômica ali, do bilhete premiado, é ganância. Me desculpe, mas é o cara... não, mas aqui, ó, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho conta, mas tu me dá 5 mil aqui que tu leva meu bilhete premiado. Da onde? Não existe. Quanta né? gente levou golpe assim na frente de banco? E como tu disse, tu tem, né, uma equipe por trás, assim, É, na rádio tem. e tudo mais, que traz a credibilidade, uma profissional que já é conhecida, já tem experiência, né? Mas tu já passou uma informação que Sim. depois tu teve que corrigir por algo assim que aconteceu no momento, te passaram, passa essa informação, mas depois tu teve, não, peraí. Já aconteceu, comigo já aconteceu, né? Esses tempos aí atrás, aí teve um jornalista aqui da nossa região do litoral que também foi lá e se esclareceu que tinha recebido uma informação e que era falsa, né? Mas o caso assim, ó, a Rafaela, ela é muito minuciosa. Não quero fazer propaganda da Rafa aqui, mas a Rafa, ela é muito minuciosa. Ela investiga antes de ela. Todas as matérias. Um dia eu conversando com ela, Rafa, sobre isso. Daí ela me falou como é que ela faz as matérias dela. Então, traz essa credibilidade. A Rádio Gaúcha, esse tempo, falhou também. Foi atrás de eles recebem muita informação de ouvinte. O ouvinte em primeira mão, digamos assim. Teve um caso de tem um acidente que aconteceu na RS 118, aí, se deslocou lá o repórter, chegou lá, não tinha nada de acidente. E o repórter podia ter perguntado para a Polícia Estadual, tem alguma... Não fez isso. É o famoso trote. Aí chegou lá, aí as pessoas, sabe, o Brasil é isso. O Brasil tem disso, tem pessoas assim, infelizmente. Para que o cara pegou o telefone para a Rádio Gaúcha? Porque ele não gosta do Macedo, porque diz que o Macedo é de esquerda, porque a RBS não é colorada, ela é gremista. Então, essas coisas aí que politizaram, time de futebol e política, meu Deus, cara, olha, isso tem que prestar atenção. E no caso, assim, por exemplo, vamos voltar assim um pouquinho agora, quando teve a enchente, né? Quando tu recebia as notícias, até nos bastidores, vocês como equipe, recebendo notícias em tempo real, né? Sim. Porque, na verdade, a enchente, ela veio, caiu de bandeja. Foi ali que a Rádio Gaúcha, né? Foi ali que a Rádio Gaúcha cresceu no YouTube. A Rádio Gaúcha ficou 24 horas ininterruptas, sempre trocando o pessoal falando sobre isso. O Lucianinho, que narra futebol, no horário dele da noite era só enchente. Na madrugada, o Marcelo... Como é o nome dele lá? O Marcelo. Esqueci o nome dele, o sobrenome. É conhecido. E durante o dia, o Macedo, enfim, o Stout, essa equipe da Rádio Gaúcha lá. E nós aqui na Itaramã fizemos uma campanha também, principalmente para a água. Sabe quem é que nos ajudou em Itaramã naquele período ali? Qual prefeitura que ajudou? Prefeito Celcinho de Xangri-Lá. Olha só. Foi o único que botou caminhão à disposição. Imagina. Então, por isso que a gente fala que, mas Itaramã de Tramandaí só pega... Não, ela abrange todo o litoral. E o prefeito, o Celcinho, ele foi o que ajudou um caminhão, descarregando. O prefeito veio junto, arregaçou as mangas. E eu fazendo meu horário lá ajudando. Eu ia lá na frente, ajudava a carregar. Eu não parei em nenhum momento. Mas, na verdade, tu só conseguiu tudo isso... Voltando à credibilidade que tu passa, né? Porque senão tu não teria conseguido todo esse auxílio, né? E noticiando as notícias assim, né? Que nem a gente viu que foi muita tristeza, né? Nesse período, assim. E com certeza a gente já teve outros fenômenos, né? Mas qual é a sensação de ter que noticiar tu no bastidor, assim?
O que tu sentiu em ter que dizer, assim, a maior tragédia, eu acho, do nosso estado. E ainda assim, mais eu que tive parente que perdeu um monte de coisa lá. Perderam móveis, né? Mas a casa não. Porque, na verdade, como a gente conhece a voz do Paulo Lucas, quem assiste o Digestivo sabe, o Paulo Lucas é assim, né? Mas e daí viver algo como tu tá falando, assim, nos bastidores, mas ter que continuar sendo o Paulo Lucas que comunica com aquela voz, com aquele mesmo sentimento, com aquela garra. Eu nunca... Eu já me emocionei, sabe? Já me emocionei, sim. Mas eu não sei, há um momento assim que a gente dá uma respirada e passa a informação. Tá? A gente passa a informação. Mas eu já vi colegas que, nesse negócio da enchente, de outros veículos que eu acompanhei também, se emocionando, sabe? Principalmente quem está lá na fronte. Sim. Quem está lá no fronte, no problema lá, esse capta mais do que a gente que está aqui um pouco à distância, né? Então é complicado, é complicado. Mexe não só com a parte profissional, mas é o coração mesmo, né? É a mente, tu saber. E, na verdade, assim, tu poderia estar trabalhando lá e, como tu disse, tu não sabia ainda que os teus parentes, né? As pessoas que tu conhece, amigos, estavam precisando naquele momento, né? De um apoio maior, mas tu tava ali, no profissional. Eu tenho assim, ó, eu tenho ouvintes até hoje que me ajudam no final de ano, me trazem roupas, agasalho para verão, para inverno, levam lá na rádio. Eu nem peço, agora ele já é automático. Eu até uma época, quando eu conheci a Vera, faz uns 5 anos, acho, 4 anos, né? Não pode errar. A Vera sabia, eu tinha um reboque, entendeu? Eu até tive que vender o reboque, mas a hora que der eu vou comprar outro. Então eu fazia muito aqui, para as pessoas que não têm, eu consegui um fogão, uma geladeira em algum lugar, que era para levar para um pessoal que estava lá no bairro Agual, né? O bairro Parque do Presidente. Aí no meu reboque eu levava, sabe? Levava lá, deixava, eu ajudei também bastante lá o do meu pai Joaquim lá, que é o do Sidney. Ele tem no Parque dos Presidentes, lá tem o nome da mãe dele, né? Que é um lugar onde as crianças comem, tem roupa, falar, que é bem bom, tudo então fogão já levei para lá, coisa, enfim, em outros lugares também. Mas isso é uma coisa que acho que foi desde aquela época que eu falei que eu virei Papai Noel lá na Rádio Cidade. Desde lá eu... porque na verdade a comunicação não é só o falar, mas é o botar a mão na massa. Não precisa, mas também tu não precisa falar que tu tá fazendo aquilo. Eu nunca falei, tô falando agora. Que tem o pessoal que assumiu a rádio lá, eles ficaram sabendo depois com o passar do tempo. Que eu nem abri a boca, né? Quando eles viam, o que é isso aí? Não, isso aqui é os agasalhos pro Paulo Lucas pra ele levar e tal. Que tu não quer o holofote, na verdade, tu quer usar a tua credibilidade, a tua comunicação pra auxiliar aqueles que precisam em determinado momento. Que foi o que tu fez, e não né? é política, porque eu não tem nada a ver. Tentei não, me colocaram de vereador um ano aí, nem me lembro que ano foi aquele. Mas eu disse, não vou fazer campanha, porque eu não é meu... enfim. E falando um pouquinho, então, ainda sobre os bastidores, o que tu me diz, assim, algo que o público nem imagina que já aconteceu nos bastidores, assim, contigo? No bastidor da rádio? Da rádio. Alguma coisa, assim, que tu lembre, talvez pra rir, não sei, né? Mas algo que o pessoal ia gostar de saber. Eu fiz com um e depois fizeram comigo. Eu fiz com o Carioca, o DJ Carioca. Hoje ele tá em Lajeado. E na Itaramã, o programa dele é gravado à noite. Tá? E o Carioca, na época da Atlântida. O Carioca entrava no ar à 1h. E 1 ou 2h, não me lembro. Acho que era 2h. O Martin TJ era de manhã e ele à tarde. Acho que era 1. E tinha almoçado, fiquei ali e tal, né, na rádio. Sempre eu tenho as brincadeiras antes de começar o horário. Existia muito isso, né? E o Carioca chegou, o Carioca tinha mania de se pentear para fazer o horário, tinha espelho, fazer o horário não tinha vídeo, era só voz, era aqui, microfone e tal. E ele sempre fazia isso. Um dia eu tava lá no estúdio, a gente tava lá de tal, e aí ele foi, quando eu deixei ele abrir o microfone, quando ele deu play no microfone, que ele tava de pé, né? Porque a gente sempre, na Atlântida, a gente sempre gostou de trabalhar de pé. Só que o estúdio da Beira-Mar, o primeiro estúdio da Beira-Mar era sentado, cadeira, né? Não era um bancão alto. Pessoal de pé, pode ver o Pretinho Básico, pegar e olhar. Eles trabalhando, o Alexandre Fetter de pé, aquele ali é o estúdio real da Atlântida. É assim. Né? E é melhor, porque daí tu respira melhor, tu sabe, fala, é bem melhor. Totalmente. A dicção, né? Bem melhor. Né?
E o Carioca, quando foi sentar, eu puxei a cadeira. Ao vivo, assim. Ele deu um grito ao vivo. Imagina quem tava escutando. A cena, Vera. O que tu me diz, Vera? Aí depois fizeram... Não pensou nem na consequência. Não, mas era baixinho, pequeno, não tinha... Nossa, esse Carioca ficou puto, ficou brabo comigo. Aí eu entrei outra vez. Daí o Carioca que eu tenho um tom bom, Carioca, não sabe dar na cadeira. Bom, deu uma zoeira. Aí ele entrou na onda. Né? Todo mundo... Aí depois fizeram comigo. Bah. Teve volta daí. Fizeram comigo. Mas uma coisa que é legal aqui, ó, também, que é muito interessante, que a Atlântida tinha, e muita gente não foi aprender a fazer. Teve gente que veio, o Rafinha, que está no Pretinho Básico, chegou a vir em Tramandaí para fazer comigo, aprender como é que era que fazia. O que é? É fazer a unidade móvel em 1 minuto. E tu não tinha 1 minuto para falar. Tu tinha 4 segundos de vinheta, unidade móvel Atlântida. E depois no final, unidade móvel Atlântida, 4 segundos, tá? Tu tinha 52 segundos para falar. Entendeu? Entendi. Distribuído. E o sistema é de disparo automático. O que é isso? Eu ligava para um telefone que não era o número do ouvinte, e ele entrava na máquina, a máquina botava eu automático. Não precisava ter operador lá. Já isso em 96. Imagina. Isso em 96, tô falando. Na época do primeiro Planeta Atlântida. E aí eu fazia isso e fazia muito bem. Eu dava o recado que eu tinha que dar em 52 segundos. E então eu conseguia fazer, não era celular, gente, não tinha. Depois é que eu consegui um celular para rádio. Mas eu fazia de orelhão, botava 2, 3 fichas. A unidade, eu dizia que era o telefone móvel. Olha, nem sabia de celular, né? O telefone móvel da Atlântida tá aqui na esquina do lugar tal. O carro estava parado do meu lado, e para eu ouvir, né, o teu retorno do som do rádio, e eu aqui no telefone no orelhão, fazendo a unidade móvel. E sem ninguém lá no estúdio. Isso em 96. Não, tu imagina lá, já era assim, e agora? Imagina. Não, hoje evoluiu assim de uma forma. Hoje como tu disse, os equipamentos, né? Hoje tu pode gravar, né? Aqui eu converso contigo e tal, papapá, mando pelo WhatsApp pra rádio, o locutor lá. Meus colegas fazem muito isso. Sim. Né? A gente tem clientes que entram ao vivo, que querem entrar ao vivo, que é o Alô Gerente que a gente fala, foi um produto que eu trouxe lá da época da Rádio Cidade também, e estamos fazendo aqui na Itaramã. Mas tem meus colegas que a própria Rafaela Daros, está num cliente lá fazendo, sabe? Conversa, entrevista o cliente, ligeirinho ali, conversa e me manda para mim. E é tudo de manhã. Aí manda para mim no WhatsApp da rádio e no meu, para ter certeza, manda nos dois, tá? O comunicador tá na rua, manda pros dois. E aí ali eu só programo. O horário, é para entrar no tal horário, depois dentro do intervalo eu dou stop depois de um comercial ali e boto no outro canal, eu boto a voz do WhatsApp. E tu tem na rádio hoje ou antes tu já tem pessoas que entram ao vivo contigo, por exemplo, eu ligo para ti e tu entra comigo ao vivo. Você é cliente, você é cliente, né, programado, pré-programado. Não, assim, ouvinte a gente não deixa mais, hoje tá muito perigoso. Mas tu já trabalhou com rádio assim? Já, Itaramã, nós tínhamos um produto que era o toque direto. O toque direto era dentro tipo, vamos lá, falar do meu horário aqui. 10 horas da manhã tinha o toque direto. Então, 10 horas é o intervalo, começa. 10h05, quando começa a música, eu entrava com o toque direto, eu liberava o telefone. E os ouvintes ligavam. O primeiro que pegava, eu dizia, opa, quem tá falando? Aqui é a Jaqueline. Tô falando de Imbé. Qual é a música que eu ouvi? Eu quero ouvir a música tal. Nisso que ele tá falando ali, eu tô com fone de ouvido, ouvindo ele. Eu já tô programando a música dele. Um foi. Pá, valeu, até mais. Pum, outro, vai lá, liga. Aí entra outro. 5 ouvintes. Entrava 5 ouvintes. Já programava 5 músicas daquela meia hora ali. E já aconteceu de alguém te ligar ao vivo ali e de repente não era. Falar algo que tu precisava distorcer. Locutora, tua voz é fantástica, não sei o quê. Aconteceu isso. Daí tu tinha... Viu? Não é só a voz do litoral. Não, é a voz dos corações aí. Era, né? Hoje não. Hoje é amigo. E como é que tu hoje faz é muito isso, legal. Hoje eu tenho assim, ó, é nítido, é perceptível no WhatsApp ali, sabe? Que Deus abençoe teu dia, que tudo nos traz essa alegria, que não sei o quê. Pô, só tu ir lá e olhar lá o WhatsApp da rádio. A comunicação te trouxe toda uma cartela de amigos, na verdade. Não sei lá, eu acho que também a gente, dependendo da forma que tu comunica, tu transmite esse respeito também, que o ouvinte, ele acaba te respeitando. Não, esse cara aí, ele tá lá pra me alegrar.
Ele não é tá muito comum, assim, né? Era, não tem hoje, não. Não, ainda é comum. O quê? Às vezes, se está em algum lugar, o garçom vem atender, de repente ele diz assim, o senhor é locutor, né? Mas eu não imposto voz. Eu lhe ouço todos os dias da manhã. Aconteceu semana passada, inclusive. Inclusive, semana passada. Eu lhe ouço. E era um gurizão, não era um guri tão velho, não, mas ele tinha uns 30 anos, sabe? Sei lá, beirando os 30 ali. E ele olhou, eu falando com ele, cara, eu acho que eu vou tomar isso aqui e tal. Traz um Guaraná lá, tem a garrafinha e tal. E eu conversando isso. Tá, e vem cá, como é que funciona e tal. Aí ele olhou assim, cara, tem uma voz parecida, né? Foi assim. Reconheceu. O senhor é locutor. O senhor é locutor e tal, porque hoje é o senhor que tá na frente, né? Antes era o tu, né? Antes era tu. Antes era tu, agora é o senhor. Eu digo, sou locutor, sim. Da Itaramã, né? Eu digo, sou da Itaramã, sou Paulo Lucas. Ele, tá, então eu te ouço e tal, não sei o quê. Acontece, a Vera já viu isso aí, não é mais de vezes, mais de uma. Sim, e como é bom o reconhecimento do nosso trabalho. É legal. Porque que nem tu, é credibilidade, é a tua experiência profissional, é a tua imagem, e tu, nesse período todo, não tem algo que a gente possa dizer assim, o Paulo Lucas fez tal coisa, marcou. Não, o Paulo Lucas é aquele cara que a gente conhece da voz, do digestivo, que vai na rua e vai botar a mão na massa, né? Que tem os conhecidos, que vai auxiliar seja na campanha, seja no momento que precisa. Mas isso é muito legal da gente ter a certeza de que a nossa imagem está sendo boa. E, né? não é só com o ouvinte, viu? Sim. Não é só com o ouvinte, não. Isso aí acontece muito também com o cliente. Tem clientes que eu mostrei na semana mesmo, mostrei um áudio. A Vera, eu tava aqui e o cliente falou uma coisa que a Vera ouviu junto, né? E ele, se eu fizer, eu quero fechar, eu fecho só contigo. Eu digo, não, tu que sabe. Então, a credibilidade do negócio, né? Porque infelizmente existiu alguns radialistas porque isso existe uma diferença. O radialista, o locutor e o comunicador. São três. O radialista é quem trabalha numa empresa de rádio, que pode ser qualquer um. Pode ser departamento comercial, pode ser OPEC, diversas funções. Ele é radialista. Tá? O locutor tem essa diferença. Mas então tem gente que fala. Então tem radialistas, tem comunicadores ou locutores na época. Eu chamo de locutores. Eu gosto que me chamem de comunicador. Né? Então tem locutor que se usava disso para tem vantagens, entende? Só que isso aí é uma tribo que já caiu fora, tá caindo fora do rádio. E tem o pessoal que vai trabalhar em rádio ainda pelo aquele ego, que ele não foi locutor, não estudou, não passou por um lugar, aquilo que eu falei, tudo que eu falei, mercadologicamente falando. A maioria dos meus colegas, assim, eu fiz ESPM, entendeu? Eu fiz propaganda e marketing, eu fiz administração também, eu caí, porque eu queria, o meu mercado é publicitário. Então, quando eu falo que o locutor ele tem que ter conhecimento, ele não precisa ter voz. Voz, essa coisa da voz isso já está antigo, está caindo. Olá, veja bem, patrocínio fulano de Cláudio. Para quê? Vamos lá, falar nisso, tem os apoiadores, Guilherme. Olha aí. Vamos lá, os apoiadores, nossos parceiros também. Né? Deixa eu falar aqui Ferragem Arte Decor, parceria aqui no Digestivo Podcast. Ferragem Arte Decor, e antes de fazer alguma reforma aí na sua casa, no seu espaço, no seu ambiente, você conversa com a Gabriele. A Gabriele tem sempre algo para te apresentar legal na Ferragem Arte Decor. E ela tem de tudo para tua obra aí também. Ela é pequenininha, mas ela é arrojada, né, Vera? Mas ela aumentou agora, e aumentou a Ferragem. Tá aqui, ó. O endereço da Ferragem Arte Decor. Ótica Detalhe, aqui cada olhar conta uma história. Eu sempre digo, né, que às vezes tu tá cansado, tira o óculos, se sente um pouquinho cansado, né? Pode ser o teu óculos, não a tua visão, mas o teu óculos pode estar gasto, né? Coisas desse tipo. Vai lá e conversa com a Kelly. Tá aí o endereço, na Avenida Emancipação, em Tramandaí, conversa, e ela tem parcelamento de até 10 vezes. Ela falou no outro programa que ela disse que fazem 12 até, né? Em 12 vezes. 12 vezes, né? Tem que falar que a Kelly tem um conhecimento fantástico sobre olhos, né? Sobre visão, sobre modelos. Ela tem... Tem um programa, um programa me caiu anterior. os butiá do bolso, como a gente diz. Nós temos um programa com ela, hein?
Sim. Temos um programa com ela. Você vai lá aqui no nosso canal, baixa lá que tem um programa com a Kelly e a Jennifer da Espaço Laser. Isso. Muito legal esse programa aí, dá uma conferida lá que é muito legal. Jonas Rosa, corretor de imóveis. O Jonas, olha, vou te contar, foi o primeiro que fez trabalho que tu faz, viu, da Impulso. O Jonas foi o primeiro a vender os imóveis por vídeo. Isso na época do Facebook ainda. Imagina, marketplace. Não sei se não tinha um Orkut naquela época, ele já não fazia no Orkut. Eu acho que ele vai entregar a idade dele. Não. Ele que se tá assistindo. Aliás, ele tem uma história legal também, veio no nosso programa, falou a história dele, que é muito bacana, né, Vera? O Jonas Rosa, muito legal, muito bacana a história do Jonas aí. Tá aqui o endereço do Jonas, o contato dele, corretor, é aquilo que a gente tava falando aqui. Tu quer ter credibilidade, quer ter negócio seguro, compra, venda, aluguel, fala com o Jonas, fala com o corretor de imóveis, é ele que sabe. Também, CDL Tramandaí Imbé, auxiliando o empresário no que for necessário, acredita aí, sempre digo aqui, acredita sempre em você e acredita na tua empresa. E quem é de Tramandaí Imbé, filice, né? Faça a sua filiação no CDL Tramandaí Imbé, que tenho certeza. Aliás, semana passada, a Prefeitura de Imbé, a Secretaria de Desenvolvimento do município de Imbé, e a Prefeitura, né, no caso, mas tinha mais um junto. Bom, mas enfim, eles fizeram, junto com o CDL Tramandaí Imbé, um encontro lá com empresários, ainda premiaram alguns empresários, né, do município de Imbé, fizeram exclusivamente no Imbé. Então, vai lá, CDL Tramandaí Imbé, vai no Instagram e vai saber um pouquinho mais sobre eles. E a gente voltando aqui no Digestivo Podcast, assuntos que digerimos, conversas que alimentam ideias com ela. Mas ela fala aí. Inverteu o papel, né? Hoje inverteu o papel. Queriam saber um pouquinho de rádio. Na verdade é sobre... Comunicação, né? E como não falar de ti como a voz do litoral, né? Tem gente que fala isso, mas eu não me sinto muito... Mas, na verdade, como a gente falou antes de credibilidade, né, Paulo? Tu não é só o comunicador e o locutor, né? Tu já tem a tua trajetória, né? Tua história. Como tu falou agora do Jonas, com certeza outras pessoas também vêm a falar da tua história. E tu contou vários, talvez tu nem tenha percebido, assim, mas eu escutando, a Vera já conhece, tu contou vários detalhes que talvez quem tá lá do outro lado não sabe. Que o Paulo Lucas como tu falou, né? Foi ele que foi lá e colocou a mão e ajudou. Foi ele que trouxe algo novo para a comunicação do litoral. Sim. Foi ele que se apaixonou por Tramandaí, né? E decidiu recomeçar. Na verdade, pela tua história, a gente percebe assim que tu trouxe a comunicação do teu jeitinho lá da região metropolitana pra cá, né? Isso. E aí tem gente aqui em Tramandaí, meus amigos aí de 30 anos, olha, 30 anos já se vão, 32 anos. Vai entregar a idade de novo. E tem uns amigos aí que acham, tu te lembra quando a gente estudava no Barão? Eu digo, tu tem certeza? Tu te lembra de mim no Barão? Quer dizer, eu não. Mas assim, muitos advogados hoje daquela época ali que estão... Esse dia eu estava conversando com o Dagoberto, um abraço, Dagoberto. O Dagoberto, o Denis ali, do vizinho da rádio, tudo, eu digo, cara, vocês são da época de 98, lá eu sou de 96, eu sou de 97, do lado do João, no ônibus do João. Cara, todo mundo se identificou, porque o João era o motorista do ônibus que não tinha na época, um ônibus que não fazia essas linhas, a Unesul não tinha, sei lá como é que era, mas era o João com um ônibus particular que levava os alunos para estudar na Ubra Torres. Saía de Tramandaí o ônibus do João. Imagina. Depois, com o passar do tempo, com o aumento de alunos, né, e tal, aí teve mais um ônibus. Acho que a prefeitura de Imbé colocou um ônibus à disposição. Aí depois entrou o Unicinos. Aí já foram alunos. A minha filha, por exemplo, morando em Imbé, fez toda a faculdade dela na Ubra Canoas, né, com o recurso de ônibus da prefeitura de Imbé, né, que bancava. Então, esse pessoal aí das antigas, eles me têm, assim, entendem que eu sou daqui já. Sim, já é de casa. Ninguém disse que o Paulo Lucas não é de Tramandaí. Não. Do litoral, não tem como não dizer. Quando eu vou a Porto Alegre, eu falo isso, o pessoal dá risada, né? Brinca, né? Mas eu vou com a marcha ré engatada do meu carro já pra não ter erro. Pra não errar. Pra voltar. Já tem o chipzinho já, né, Vera? Pronto já o destino. E na verdade, nós falando isso, o comunicador, ele serve também como uma companhia, né? Sim.
voltando para esse assunto hoje... Tem uns que tiram sarro. Tem um amigo, Dodô, que foi aposentado aí da Corsan, ele diz... Conheço o Dodô. Eu chego lá no bar onde a gente se encontra, eu quero conversar contigo hoje, Dodô. Não, pode parar. Chega, tu já fala demais. Mas tu se torna, a tua voz, na verdade, ela acaba virando companhia para quem tá do outro lado, né? Sim. Porque a gente, como a gente falou antes, né? Lá no início do dia, Paulo Lucas tá iniciando a programação na rádio. Uhum. E tem vezes, a gente não sabe, mas as pessoas podem... Aquela voz ali pode ser a única que ela vai escutar durante o dia, que deu aquela animada, que fez ela... Opa, mas peraí, é verdade, né? Tu tá sendo uma companhia dentro das casas, na verdade, né? A parte da manhã ela tem que... Porque assim, ó, o rádio tem tradição... Não é pra qualquer um, o rádio tem a tradição de manhã ser news, né? Muita notícia, informativo. E eu, com a rádio que eu trabalho, ela é entretenimento, né? É entretenimento total, é música, né? Na verdade, tu já fez aquilo que tu falou lá no início, tu se reformulou, porque tu não quer só trazer notícia, fofoca, ou seja, horóscopo, que nem a Vera falou, né? Mas tu tá vindo também dar, como a gente falou, um up no dia de quem tá te escutando, né? E vou te dizer assim, ó, falando da política, falando das prefeituras, né? Quando eu tenho oportunidade de conversar com algum prefeito, assim, ou um vereador e tal, porque as prefeituras investem no rádio, né? Alguns, não toda. A Itaramã, ela tem podia estar tendo mais anunciantes de prefeitura. São poucos. E quando eu tenho oportunidade de conversar com eles, né? Normalmente não é eu que atendo, né? Mas eu digo, vocês têm que pensar um negócio. Vocês podem gostar da Rádio News, para vocês irem lá, entrevistar, para o ouvinte que é burocrático, que a maioria é do partido de vocês ou do partido oposto, é que está ouvindo. Agora, quem vota em vocês está comigo, não está com eles. Quem vota está ouvindo música. Quem vota não quer saber de política. Então, para essa próxima eleição vai a dica também. Os políticos, que tem uns que eu tenho assistido aí, tem que se atualizar um pouquinho mais. Na né? verdade, tu acaba usando a comunicação para te colocar no lugar do outro. O que ele quer escutar? O que ele quer escutar? O que eu posso levar para ele que vai ser bom mesmo, vai ser de valia durante o início do dia. Ou não, vou fazer só. Então, tu tem essa autoridade também de decidir o que tu vai trazer. Não é só um bastidor, alguém que te traz algo pronto. Não funciona assim. Tu tem a tua opinião pra dar durante o programa e tudo mais. Não, assim, ó, eu não tenho... quanto à informação, notícia, não. Isso aí sempre... hoje notícia a gente não... É Rafaela Daros, então eu não... Antes também antes era assim, a política, por exemplo, nós tínhamos o Eloy Braz Cecim, que morreu, né, e tal, mas o Cecim sempre dizia assim, político, meu filho, na minha rádio, é só eu que falo. Então a gente comunicador não falava em política na Itaramã, era só Cecim mesmo, até porque é ele que negociava e com esses políticos aí, enfim. Então eu não tive ali. Agora... opinião, eu sempre cuidei, como eu era entretenimento, tu atinge o gremista e o colorado, com certeza. Tu atinge o lado esquerdo e o lado direito. Então, se tu começa a dar a tua opinião, aí eu brinco de vez em quando ali no Facebook, o único lugar que eu sei que eles estão é Facebook. No Instagram eu não brinco não com esse tipo de coisa. Então, eu escrever alguma coisa de política, ela já vem, tu é burro, porque tu é Bolsonaro, tu é Lula, que eu não deixo eles alguma coisa para eles pensarem, e não adianta. Eles pensam que pensam. Mas não normal, né? Eles respondem o coração deles, entendeu? Sim. Porque eu amo Lula, porque eu amo Bolsonaro. Mas dá pra ver, assim, que tu entendeu que a rádio também pode ser uma forma, como eu uso, e desde o primeiro programa que a gente fez juntos, eu sempre falo muito sobre a humanização, né? Quando eu falo com a Vera também, não só de dar a tua cara, né? Mas tu te colocar no lugar do outro. Sim. Então, a comunicação, eu percebo assim em ti, no teu perfil, que tu faz a tua comunicação vem com a humanização, né? Vem Se isso. colocar no lugar do outro. No rádio, eu vou te dizer assim, no rádio, eu de manhã eu procuro me colocar Hoje eu tô bem mais acostumado, eu até falo muito isso com a Vera. Acordei hoje, Vera, acordei 5h20. Né? Acordei 5:20, né? Podia dormir um pouquinho mais, até perto das 6, né, e tal. Né? Porque meu horário é às 7, Sim. né? Eu de manhã nesse horário da minha casa até a rádio é 7 minutos de carro. Imagina. Entendeu? Então é rápido, né, para fazer isso aí. Então eu acabo
Desculpa, nessa... Na humanização. Na humanização. Então, eu entendo a pessoa que está começando a mesma coisa que eu no meu horário. Como eu disse, eu já estou acostumado, mas tem gente que não está acostumado. Ele tem que ir lá trabalhar. Ele tem que ir. Porque ele estava desempregado, estava não sei o quê. Então, aí é que eu mando aquela mensagem de que teu dia seja, né, seja iluminado. Não, iluminado eu não uso, mas aqui eu uso. Lá eu digo de boas oportunidades, né? Enfim, que consiga... Tem uma coisa que eu gosto, que pode ser, você pode toca a tua vida aí, pode ser com fé, pode ser com café e com ar que tu respira, né? Então, às vezes eu largo essa também, mas normalmente eu tô sempre ali. Ligou o rádio, a energia tá ligada, vambora. Então, é isso aí. E, que é um pouco diferente do news, né? Diferente da informação, da notícia. Então, eu tenho que fazer um... E tu tem uma rotina diária? Tem. Rotina diária para chegar até a rádio, iniciar o programa, tudo. Tem. Tem que ter, né? Porque senão, na verdade, eu acho que qualquer trabalho, né? Hoje nós precisamos ter uma rotina diária. Quando eu, né, eu moro sozinho, então acontece que eu de manhã, quando eu tô na Vera, acordo com a Vera conversando, né? Eu vou conversando. Ou escutando Armandinho, como já foi Armandinho já me acordou antes do meu horário, ela antes, né? Nossa Senhora. Mas quando eu tô em casa, eu começo a conversar com o meu gato, né? O gato, cachorro lá e tal. E vem cá, vou te dar ração. Por que é isso aí? Tá aquecendo a voz. Eu não usava gengibre, água com limão, escambau. Não, eu gosto de tomar água com limão, gosto de tomar uma caipira também, que vai limão. Mas eu falo. Eu aqueço falando. De manhã no carro, tô indo pra rádio, às vezes eu faço um vídeo. Dentro do carro. Que é? Porque ali já tá aquecendo a garganta também. Quando eu chego às 7 horas para dar hora, já tá aquecido. Claro que antes eu chego lá na rádio, o pessoal muito não sabe disso. Eu chego lá, boto água a ferver lá na chaleirinha que ela é, faço um cafezinho. Quando eu tô entrando no ar, eu já tô com café. Já tá pronto. Tô com um cafezinho ali, tomando. Ou seja, o Paulo Lucas não chegou às 6h30. Ele já chegou às 5 já, pronto. Tivemos a rotina, né? Já começou a rotina lá às 5h30, 6 horas. Eu chego na rádio entre 20 e 15 para 7. Sempre entre 15 e 20. 20 e 15 para 7 eu chego. Às vezes, quando dá um atrasinho ali, eu chego 10 para 7. Mas não gosto. Eu gosto de chegar 15 para 20 para 7, que eu já vou no estúdio, primeira coisa que eu faço, acendo a luz lá, vou pro estúdio, e aí no estúdio eu já boto o meu programa que eu vou começar, né, porque tá programado ali o programa anterior, que foi do locutor que saiu da noite e tal. Então de manhã eu já programo ali, vejo as vinhetas, as trilhas que eu vou usar para abertura do programa. E já começa. Aí vou lá fazer meu café. Coisa boa. Aí vou lá, faço o café e tal. Quando eu vejo tá em cima do horário, o café já tá pronto, vou pro estúdio e aí já tô... Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer, 7 horas, quando termina o intervalo, termina a parte musical do programa que tava das 6h30 às 7, o primeiro intervalo às 7 horas é a hora certa e a temperatura é ao vivo. E é patrocinado já. Sim. E meu programa, todos os breaks são patrocinados. Todas as horas são patrocinadas. Todas têm patrocínio no meu horário. Que foi graças à tua credibilidade, o teu trabalho. Trouxe os meus clientes e os clientes dos meus colegas, entendeu? Que vieram a fazer ali. E falando um pouquinho assim, até da rede social, tu acha que a rede social hoje, na parte de comunicação, ela tornou um pouco a rádio invisível ou tu acha que não? Não, continua? A rádio, o pessoal tem que entender, até para ti, o rádio... até como publicitário aí, daqui um pouquinho lá para onde tu tá indo, tem rádios locais lá, que aqui mesmo tu pode encaixar esse cliente pro rádio. Paulo Lucas, qual é o investimento da rádio para fazer tal coisa? Porque o rádio ajuda muito. Eu vou dar um exemplo, esse meu parceiro, Cozinha do Maurício, que é da rádio, que eu fiz o comercial, eu falei para ele, cara, telefone é muito número. Sim. As pessoas querem botar o telefone no comercial. Ligue para mim, 999, não sei o que. Ninguém anota mais. Então, gente, são 9 palavras. São 9 palavras. É o 9, ou às vezes o cara pede ainda botar o 51. Então, aí são 11. São 11 palavras que tu corta, que tu perde nos 30 segundos que é o tempo do rádio, né? Do comercial no rádio. Então, eu sempre digo, vai no @. O trabalho do teu Instagram. Quer dizer, eu digo, olha, é mais fácil o pessoal ir para o Instagram. Então, eu com o rádio estou movimentando o Instagram.
Entendeu? Então essa é a ideia, isso mas não é na de verdade agora. isso vem, Isso já vem. tu já tá na área do marketing, né? Porque exato. se tu não tivesse o entendimento, o estudo, como tu falou, eu tô só pelo holofote, talvez tu não teria esse entendimento de que sim, posso até falar, eu vou falar porque o meu cliente quer que eu fale, eu vou falar o número lá. Mas tu tá mostrando, se colocando no lugar dele, aquilo que tu falou antes da gente começar o programa do impresso, do jornal, que aquele dono do jornal lá te falou, é verdade. O rádio, sabe o que o rádio fazia? Por exemplo, assim, a Vera vai se lembrar disso, Lojas HM, te lembra? Hermes Macedo? Página 5, 7 ou 9, não me lembro. Porque assim, as páginas, além disso que esse dono do jornal falou, as páginas ímpares eram as mais caras. Porque quando tu abre o jornal, tu dá de cara com essa página. Sim, verdade. E tu pensa que ela tá na direita, ela é par, não, ela é ímpar. Entendeu? Então, aqui era mais barato. O lado esquerdo do jornal era mais barato. Uma jogada de marketing. Jogada de marketing. O rádio, o que fazia? Confira as ofertas das lojas da Hermes Macedo na página 5 de 0 hora hoje. Ou seja, era comunicação voz com papel. Com papel. A rádio ajudava o jornal. Então, e hoje o rádio ajuda a rede social. Na verdade, anda todo mundo junto, né? A rede social já não precisa, ela não precisa do rádio, porque ela tá divulgando ali, tá mostrando o produto do cliente, o telefone e tal. Mas não é todo mundo que tá assistindo ali. Sim. Entendeu? Não é todo mundo. E hoje a audiência do rádio, eu digo assim, também qual a rádio que tu tem, né? Muita gente diz assim, não vou jogar aqui contra, né? Atlântida, mas a Rádio Atlântida é super audiência, mas o que tu ouve na Atlântida? Eu ouço Pretinho Básico. Tá, e depois? É mesmo. Então, o Ibope tem uma pesquisa que mostra qual é a rádio que tu ouve, pela que tu liga de manhã. A Rádio Gaúcha. E depois, qual é a rádio que tu ouve? É Eldorado. Eu ouço Então, tem muita agência de propaganda que coloca o investimento na primeira e e tinha um nome que eu esqueci o nome, como é que se faz essa junção de a rádio mais a rádio que tu ouve e a segunda rádio que tu ouve. E muitas campanhas, eu como mídia fiz assim também, trabalhei com essa estatística aí. Na verdade, Paulo Lucas, além de comunicador, é design, né? Porque ele tem toda uma estratégia, já tô percebendo aqui, né? Não, tem estratégia o tempo todo. Só que assim, eu tenho essas estratégias, mas hoje aqui com o digestivo, é importante dizer também que o digestivo teve um crescimento, teve uma mudança legal e não foi parte minha não, tudo é Vera. Sim. A Vera tem o conhecimento, ela aprendeu, primeiro ela disse assim, me ensina como é que é. Ensina, é assim, e ela trocava umas coisas que eu não me lembro o que era, eu me lembro que trocava algumas histórias de técnicas, né? E eu dizia, não, é assim, assado e tal. A Vera é muito atendimento. A Vera é, nossa. Na verdade, é igual uma máquina, né? Se o Paulo Lucas estivesse sozinho hoje aqui, porque sim, o digestivo é comunicação também, né? Em tempo real, ele traz, na verdade, aqui a tua forma de comunicar é diferente. Porque ela traz pessoas como eu também, consegui trazer o meu trabalho, outros profissionais, é uma jogada de marketing, é uma jogada de, como a gente falou, da comunicação, mas tu não conseguiria fazer sozinho se tu não tivesse nos bastidores, né? Como tu disse, a Vera, os meninos que te auxiliam, se tu não tivesse essa credibilidade também com as pessoas que tu convida, né? Porque quem te garante que a Jaqueline vai sentar aqui e não vai fazer uma surpresa, né? Então, tem toda uma jogada por trás, né? Esse negócio de vender o patrocínio aqui, que nem eu faço aqui, entendeu? Aqui o programa é meu, é nosso, né? Então eu falo o merchan aqui dos nossos patrocinadores, mas eu conheço todos eles. Sim, entendeu? Como tu vai fazer uma propaganda sem ter experimentado, né? Eu conheço tanto que eu falei aqui do Jonas, falei da Ferrari Arte Decor, como é que funciona, a Ótica Detalhe, né? O próprio Mercado Central de Indianápolis, que é um parceirão, fica essa passagem. Podia ser o Stock Center, podia ser o Macro, podia, mas não, o cara que apostou em mim desde o início é o Thiago. Sim. Sabe, o Thiago é meu irmão, assim, é o meu parceirão, foi o primeiro que disse, não, eu tô contigo, e tá até hoje, entendeu, no digestivo. E a Pousada também, porque a Vera também, independente disso, é uma apostadora também, né? Enfim, a Espaço Laser também, foi a Jennifer, entendeu o propósito. Então eu entendi o propósito deles, então eu dou aqui algumas coisas assim, mas eu falo mais do que eu já sei, entendeu? A mesma coisa na rádio, tem cliente que nem é meu, que eu não atendo, mas eu atendo igual, eu dou as boas-vindas, eu dou cliente novo aqui,
Ninguém falou nada. Eu vou lá, ó, o mercado Haber, o mercado que nem sabia que tinha aqui em Tramandaí, tu vê, não tem clientes que eu não. Enfim, eu digo, ó, sejam bem-vindos aqui e tal. Isso é por minha conta, né? O nosso gestor não gosta muito de falar que faça isso, mas eu acho que é boas-vindas tu tem que fazer pro cliente, sabe? E já que a gente tá falando de bastidores, de equipe, de parceiros, né, que te auxiliam nesse tempo, eu vou perguntar pra Vera. Qual é o ponto mais forte, Vera, assim, pra ti, do Paulo Lucas comunicador mesmo? Na profissão, assim, o que tu diz pra nós? Pois é. Paulo Lucas conhece todo mundo, né? Mas nem todo mundo sabe quem eu sou. Mas ele... Mas a voz é irreconhecível, Às né? vezes é difícil, tu passa uma pauta para ele e ele tem muito mais além da pauta para trazer para o momento, assim, né? Ele lê a pergunta da pauta, mas ele traduz para aquele conhecimento que ele tem. Mas ele tem essa coisa, assim, da rotina, ele é muito focado no trabalho, ele é muito responsável no trabalho que ele executa. Isso eu acho fantástico, Ponto assim. forte dele. Né? Independente se ele foi... se ele dormiu bem ou se ele dormiu mal, se ele está cansado ou não está cansado. Eu tô lá, 7 horas, abri o microfone. Ele está lá, né? Então isso é uma coisa elogiável, assim, que eu acho que não só para a rádio, mas para qualquer profissão é muito interessante, né? Sim. E aqui no Digestivo... Essa coisa da responsabilidade, do comprometimento. Essa liberdade, isso que a Vera falou, aqui no Digestivo eu tenho mais, porque eu não me preocupo se eu tô falando uns segundos a mais do meu cliente. Cara, eu tô fazendo isso para ele, porque vai ser bom para ele, mas vai ser bom para mim. Ele vai se manter como meu patrocinador, entendeu? Uma outra coisa que as rádios hoje não conseguem também fazer muito é o patrocínio do programa, assim, ser gravado por outra voz. Na Itaramã é assim. Mas existe uma credibilidade quando o comunicador pode falar ao vivo. Digo isso nas promoções. Por exemplo, nas promoções da Itaramã tem clientes que fecharam a promoção porque o comunicador fala ao vivo. Não é gravado. Tem a gravada, tem a chamada gravada. Mas, por exemplo, quando eu vou falar lá dos clientes que lá, PAS, postos artesianos e irrigação automatizada. Então, eu já vendo também para aquela pessoa, vou ligar para esse cara aqui, entendeu? Comercial Machado, tudo em material de construção. Então, o comercial, ele é importante na vida do comunicador. Na vida da rádio, né? Porque é ele que paga as contas, né? Na real, é dele. Então, eu acho que o rádio, qualquer veículo de comunicação, tirando a TV. A TV só consegue fazer isso nos programas ao vivo. Aí o Neto lá na Bandeirantes consegue fazer, a Renata consegue fazer na Bandeirantes também, a própria no Jornal do Almoço, se liberado for a Cristina Ranzolini no Jornal do Almoço, mas é tudo contratado, né? Mas ela fala um pouquinho a mais daquele cliente, às vezes por conta dela, mas isso traz uma parceria maior. O cliente gostou daquilo ali, ele gosta daquilo ali, porque tu tá afagando ele, né? Isso tem que ser feito. E deixa eu perguntar uma coisa, o ano passado o Digestivo, ele teve, agora nós já estamos quase iniciando já 26. Festa do Peixe, né? Festa do Peixe, Nós vamos ter novamente a Festa do Peixe, o Digestivo lá? Sim, a SA que organiza isso, Olha né? Só. E aí eu queria perguntar, então, na verdade sugerir, né, um spoiler, quem não conhece pessoalmente Paulo Lucas, vá até a Festa do Peixe, conhecer então o Paulo Lucas. Vai. Porque não é só a voz, agora ele vai ter fãs, né? Mas sabe que vai chegar gente lá. Que foi muita gente, foi bastante gente lá no nosso estúdio, lá foram. É muito legal, eu tive o ano passado, assim, foi... Da rádio também, é do lado, eu trabalho nos dois, né? Na verdade, tu pula de uma sala para outra, né? O dia do Digestivo eu saio da Itaramã e vou pra SA, pra produtora, pra fazer ali. E é muito legal. E esse ano eu tô com umas ideias bem legais ali, de entrevistados também, que tu vai nos ajudar aí também. Sabe que eu tive agora, foi 2 semanas atrás, até algo novo, né? Digamos assim. Eu fiz uma entrevista com o Anderson, o secretário de turismo. Sim. E é verídico. Ele falou que ele trabalha muito com dados, né? E aí, eu gravando lá a entrevista dele, ele disse, com garantia em dados mesmo, que essa vai ser a maior
Festa do Peixe. Em público, em pessoas circulando nos estandes. É para ser, assim, uma das maiores. A prefeitura tá acreditando nesse... Então, e o ano passado já deu, foi, né? Já foi muito gigante. Mas o ano passado foi o que nós até falamos, né? O tempo, né? A chuva não colaborou alguns dias ali, né? Mas eu acredito que esse ano, assim, vai ser mais... E tu poder comunicar lá também, né? Levar, não, eu não vou parar com a comunicação, o digestivo vai continuar, a rádio vai continuar, tu vai estar lá, ao vivo, né, com as pessoas e vai ter o contato eu acho que vai ser lá agora, esse mês de junho, né? Já tá aí, né? Eu acho que vai ser ali que a gente vai fazer o lançamento dessa novidade aí no digestivo. Aí, que eu já tô curiosa. Praticamente vai ser ali. Tá. Tu conhece, eu acho que ela conhece ela, né, Vera? Essa também. Surpresa, então, eu não vou saber, Vera. É aquela coisa da energia que a Vera fala muito. As energias aqui, elas estão sempre na volta. E aí, pô, não aparece uma jornalista, não aparece uma pessoa X lá para estar perto da gente. Então, vai ser um negócio legal. Acho que vai ser... Vamos fazer uma diferença aí. Um programa diferente do digestivo. O digestivo vai começar a criar pernas. Essa é a verdade. Vocês já estão percebendo, né? Hoje foi uma surpresa para ele, mas tem muita surpresa para ti, para mim, para nós aqui. Muita coisa nova chegando do digestivo. E eu hoje não conheci só o Paulo Lucas, que eu já conheço, né? Eu conheci a história por trás do microfone, por trás da voz. Eu acredito que todo mundo que está assistindo vai ter algo para comentar a respeito da voz do litoral. Porque não tem como não dizer, né, Vera? Que o Paulo Lucas não é uma voz do litoral. Como que nós não faríamos um episódio contigo? Te entrevistar. Tá, eu não pulei pra tua cadeira, mas aqui eu me sinto honrada, na verdade, de fazer parte desse episódio, porque tu é sim voz, né? E agora eu tô falando não como a Jaqueline, parceira, que tá aqui né, no bastidor sempre auxiliando no que vocês precisam, mas também como ouvinte, como quem assiste o digestivo, né? Não tem como nós não falarmos que sim, tu é uma voz do litoral, né? Que a tua história não é só a credibilidade, mas a sensibilidade, né? O teu lado humano. Tu coloca em tudo que tu faz. Desde o início do programa, a gente não conheceu só o profissional do Paulo Lucas. A gente conheceu que, sim, o Paulo Lucas está há muitos anos, né, nesse ramo, mas ele continua com a mesma essência. Sim. Com o mesmo propósito dele, que é lá de início, lá na região metropolitana. Depois ele subiu lá para outra cidade menor, mas ele chegou em Tramandaí e trouxe realmente a voz que ele queria transmitir. Não que, porque eu trabalho na rádio tal, eu tenho que seguir aquele padrão. Não, eu trabalho dessa forma. Então, hoje, eu acredito, assim, que o episódio não é só uma voz do litoral, né? Mas é um episódio especial, porque nós também estamos celebrando, né? O por trás do Paulo Lucas, né? Ele tá contando... Detalhe, né? Ele falou vários nomes, várias pessoas, que estão em atuantes aí em grandes eventos. E eu quero até pedir para ti que estiver assistindo, comenta, né? Deixa um comentário ou conta uma história para nós que ele esqueceu aí. Saiba de mim, né? Ai. A gente vai estar acompanhando aí os comentários. Sabe que eu ganhei antes de... Vamos encerrar, né? Porque eu acho que já passamos do tempo aqui. Mas eu já ganhei alguns prêmios aí de ser locutor lembrado, né? Do litoral e tal. Mas teve um caso que uma empresa de comunicação de Torres lá, não sei qual, eu só me comentaram, o pessoal de Capão que me comentou, que o meu nome apareceu na pesquisa deles. Eles queriam entrar dentro de Capão da Canoa. Só que a voz mais lembrada lá, o locutor mais lembrado em Capão da Canoa, fui eu. A tua. E eu de Tramandaí, no caso, né? Base em Tramandaí, a Itaramã, né? Mas não ganhei o prêmio. Porque tinha que ser direcionado lá, meio que direcionado lá. Mas como não, é que tinha 3, entende? Dos 3, aí eles optaram, aí faz uma pesquisa lá, tava o meu nome mais dos 2 colegas de Capão, aí ganhou um colega de Capão. Mas como é bom pra gente, não só ouvinte, né, mas as pessoas que são amigas, parceiras tuas, ver que é exatamente o que a gente falou, né, Vera? A essência continua. É o Paulo Lucas que todo o caso mundo da conhece. voz, né? Lá no bar, por exemplo, quando eu tô no bar, eu vejo nos meus amigos nos bares, tomo uma cervejinha. Eu gosto mais de caipira mesmo. E aí eu tô conversando lá, porque tem sempre um cliente ali no bar, e, né? O pessoal que são empresários. Comunicador, né? Tem que falar. Aí tem uns que não me conhecem, que são aqueles ouvintes que trabalham, são um empregado dele, ou enfim e tal. Mas eu te conheço, esse aqui é o Paulo Lucas. Aí o cliente vai dizer, esse aqui é o Paulo Lucas da Itaramã.
Esse aqui é o fulano de tal que não anuncia comigo. Não, eu já largo, né? Eles te verem na rua, né? Aí o que eles fazem? Mas tua voz é diferente aqui. É diferente lá na rádio, eu digo. Mas lá eu tenho um microfone que me ajuda muito. Lá tem eco. Não, mas o microfone ajuda. Então eu sou essa mesma voz aqui, é a voz que eu trabalho normal no rádio. Entendeu? Isso porque a Jaqueline não sabe que ele canta. Olha aí, pronto. Anota aí, ó, quem já ouviu ele cantar, ou então bota a hashtag Paulo Lucas cantando no próximo Digestivo. Isso aí é com o Los Rodrigues, né? Cantar com os Los Rodrigues, com a Luísa e o Fabiano. A Luísa faz jingles, né? E o Fabiano tem o filho dele, o Cris, que toca, músico, como é que eu falo? Letrado, né? Músico letrado mesmo, de faculdade e tal. Show. E aí, de vez em quando, nas brincadeiras lá, eu canto com ele, a gente canta e eu vou, né? A Luísa gosta de cantar comigo, né? A Luísa tem música, vamos cantar aquela nossa. Mas não sai um Armandinho. Sai de tudo, rock nacional, rock gaúcho, sai tudo, de tudo. Sertaneja que não vai rolar muito. É que eu me criei muito no pop rock, não falei isso? Eu me criei muito no pop rock, na época, a Rádio Cidade, Atlântida, depois é que a Rádio Cidade passou a tocar um sertanejo, mas eu já estava saindo da Rádio Cidade, praticamente indo para Atlântida. Aí continuei no pop rock, né? Não fui trabalhar com sertanejo mesmo fortemente na Itaramã depois de 2009. De 2009 para cá que aí eu comecei a estudar o mercado, que eu já falei para vocês. Eu cuido muito do mercado que eu trabalho. Eu não só cuido do cliente em si, mas a música também eu dou meus pitacos. Não sou muitas vezes, não sou muito recebido, mas enfim. E para encerrar então, eu primeiramente quero te agradecer, Vera, pelo convite, muito especial. Por mim eu ficava 2 horas aqui, 3 horas. Agradecer por ter feito isso aí. Né? Mas eu quero te perguntar qual é a sensação para nós encerrar então, de estar hoje no lugar oposto, de ser o entrevistador falando sobre ti ainda, né? Sabe que no início eu levei medo mesmo, quando tu falou ali aquela... Eu vi, tirou até o óculos, né? Na hora ali eu fiquei, sabe? Mas depois eu comecei a me sentir normal. É que nem outros detalhes que eu vou dar como exemplo, agora que eu não falei atrás, quando o Alexandre Fetter disse assim, bateu no meu do lado dele assim, hoje quem vai apresentar o Skank é tu. Eu, o quê? Não, hoje quem vai apresentar o Skank é tu. O Skank, eu tô falando do Skank, a banda Skank. Sim. Né, dentro do Rock Point aqui em Atlântida, quando tinha o Rock Point na frente do Ibiza. E foi assim, na Atlântida, o primeiro show que eu apresentei. E eu fui lá no palco e apresentei. Não tive medo, não tive nada. E o alemão, ele fez aquilo mesmo para me tirar uma onda. Mas ele veio atrás depois, claro, que ele também tinha que estar ali, os dois comunicadores, no caso, os dois comunicadores, eu, Beira-Mar e ele, Rede Atlântida, né? Ele trabalhava na rede, né? Que nem hoje tem o que Fornari, que faz o horário local na Atlântida, e a turma da rede, né? Que a gente sempre fala. Então, e aí eu comecei a fazer também apresentar, já me pegaram no último momento, assim, já foi até inclusive numa festa do Peixe. Ô Paulinho, tu apresenta lá pra mim a banda tal, não sei o quê. Vou lá, tá, me dá aí o que tem que falar. Tem 30 mil, 15 mil, 20 mil, não importa, eu chego lá e apresento, faço. Não tenho esse medo, graças a Deus. Esse é o teu posicionamento, na verdade. Não, eu não tenho medo, não tenho aquele receio, vou lá porque ficar nervoso, não fico, juro. Vamos começar a colocar esse Paulo Lucas no Instagram também, né? Assim, dá aquele receiozinho, eu fico preocupado, que eu tenho, é uma preocupação de falar a coisa correta, quem é a banda, quem tá, ali naquele momento eu fico meio tenso, mas depois que eu já tenho as informações, eu já vou pra lá e vai. Isso já aconteceu, já acontece. Mas, se falar, vou longe aqui, vamos parar. Corta o microfone aí. Mas é uma honra de verdade. Vera, obrigado. Paulo, prazer imenso. Obrigado pro ti, Vera, também, por não sabia desse programa de hoje aqui. E aí a gente vai pedir, então, para que cada um, né, comente ali, conta uma historinha que a gente tá louco para jogar na rede social, uma história. Se tu ouviu o teu nome, né, também durante a entrevista com o Paulo, que ele trouxe várias pessoas, né, se tu já trabalhou, já passou pela caminhada, trajetória dele como comunicador, deixa aí para nós, que nós vamos ter o prazer de divulgar também todos aqueles que tiveram junto nessa caminhada, né. E não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Eu só quero dar um tchau pros meus patrocinadores. A palavra, né? Eu quero dar tchau pros meus patrocinadores aqui, pra nossa turma aqui. Volta então o microfone pra ti. Eu acho que tu tinha que deixar assim, um comentário, um conselho para quem tem vontade de se tornar um comunicador.
Bem importante. Importante isso, porque eu não sei, eu vejo hoje essa profissão um pouco o comunicador do entretenimento. A gente não tem muitas opções aqui, viu? Não tem. Porque não tem pessoal que se interessa pela comunicação mesmo. Hoje muitas pessoas estão muito voltadas para o jornalismo, para o news. Mas saiba que muitos comunicadores que estão lá na frente, vou usar aqui as próprias rádios da RBS, todos são a maioria é jornalista formado, mas que optaram trabalhar numa Atlântida, que ele tem o perfil para trabalhar na Rádio Atlântida, tem o perfil para trabalhar na Itaramã. O jornalista, muito jornalista hoje pode fazer isso. E o nosso litoral, a Atlântida, por exemplo, ela tem a equipe que já vem, eles têm uma formação interna. A Jovem Pan é uma rádio muito a nível Brasil, ela é rede, né? Tem os locutores locais aqui também, mas não é tão padrão, sabe? Padrão é a Jovem Pan São Paulo mesmo. Mas a Itaramã tem espaço sim. Para comunicador. Então, se você aí está pensando em trabalhar, tem essa vontade, procura, vai atrás, vai lá na Itaramã, conversa com o Thiago, manda lá para o jornalismo @itaramãfm.com.br, né? Se você é jornalista, manda lá para o gerente @itaramãfm.com.br, por e-mail. Pô, eu quero ser comunicador, eu quero fazer então vai lá, vai atrás. Tem que ir. Entendeu? Vai atrás, já apareceu alguns lá na rádio, no meu horário de manhã ali. Pô, como é que faz para tal? Eu digo, é com o gerente aqui e tal. Espaço tem, sabe? Tem mesmo, porque eu vejo a falta, mas principalmente o comunicador de linha, aquele que gosta de, assim, anunciar música, mas não vai lá chegar lá dizendo, tocou aqui na programação Skank, não, isso aí não, é a tua voz. Acaba com isso. Gostei da dica. Patrocínio Espaço Laser. Chega de pelos e irritações na pele. Não é patrocínio Espaço Laser. Chega de pelos e irritações na pele. Pra que isso? Isso é antiquado. Não faz isso. É o comunicador real, né? É, real. Tá bom? É isso aí. Obrigado, hein, pela tua participação aqui, agradeço. pela essa história que fez comigo aí, no programa aqui no Digestivo. E mais uma vez, lembrando você aí que tá ligado no Digestivo, curte, compartilha, te inscreve no nosso canal para dar essa moral aí, Digestivo Podcast. A gente vai encerrando por aqui mais um programa, sempre com patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home. Tá aqui o endereço da Pousada Atlântica Stay Home. Também da Espaço Laser, chega de pelos e irritações na pele. Mercado Central do Indianópolis, todos os dias tem promoções e ofertas para você. Ferragem Arte Decora, antes da tua reforma, conversa com a Gabriele. Ótica Detalhe, cada olhar conta uma história. Nossa parceria Ótica Detalhe. CDL Tramandaí em Imbé, auxiliando os empresários no que for necessário. E Jonas Rosa, corretor de imóveis, antes de você comprar, alugar, conversa com o Jonas, ele tem um imóvel que pode encaixar com o que você necessita aí. Conversa com Jonas Rosa, corretor de imóveis. Senhoras e senhores, desejando aqui mais uma vez para você que seus dias sejam iluminados. Até o próximo programa. Mais algum recado, Vera? Não. Não? Só até o próximo programa. Lembrando que o Digestivo Podcast é assim mesmo, assuntos que digerimos, ideias que alimentam, conversas que alimentam ideias. Digestivo está de volta na próxima semana, mais um programa bacana para você aqui. Até lá.